Fala galera, como que vocês estão? Aqui é Sonark e vocês estão no canal Sonark em Animes. Esse canal vai fazer resumos semanalmente, de 1 a 2 resumos. Sejam bem-vindos, peguem a jujuba e sentem-se gostoso. Mas já começa na vida de Okaran e Ayase e ela comenta que a barreira de tarô está enfraquecendo contra o demônio que possui o Jiji, que para fazer o exorcismo eles vão precisar de algum artista Hayashi para entreter o demônio enquanto eles fazem o exorcismo. É que ele é um demônio muito sério e precisa de entretenimento para dar aquela relaxada. Chegando perto da escola, as amigas fofoqueiras de Ayase acabam agarrando Okaran e pergunta para ele e Ayase se eles viram o que aconteceu no vulcão. Uma delas tem no celular a foto de uma minhoca gigante jogando jatos d'água e eles sabem exatamente o que aconteceu, mas não comentam muito sobre isso. Já na escola, nossa amiga Aira está sendo ignorada pelos estudantes porque ela confessou que estava fazendo fofoquinhas da nossa bela amiga Ayase. A Ayase percebe o que está acontecendo e tira a Aira dali. Ela explica para Okaran e Aira que a vovó Seiko não está conseguindo ter o soninho da beleza e realmente ela precisa porque é aquela mulher, e chama eles para morar junto com ela, para ficar de olho no Jiji. Aí a vovó vai poder descansar. Okaran e Aira ficam desfazendo, mas eles rapidamente aceitam. A Ayase tenta conversar com ela sobre aquilo que aconteceu na sala de aula, mas ela diz apenas que é o problema dela. Voltando para casa da vovó Seiko, uma das partes da armadura de Taro que está no corpo do Jiji acaba queimando o amuleto e caindo. A vovó Seiko então pede para Taro sair completamente do corpo dele e fala para Jiji tomar cuidado com água fria, porque senão ele vai se transformar no demônio de novo. Ayase e Okaran chegam em casa junto com Aira. Aira tá cheio de mala e pede para Jiji ajudar ela a carregar. Nossa vovó Miau está perguntando para todo mundo onde diabos está a almofadinha dela. A gente não faz ideia o que aconteceu com essa almofada. Todos estão na mesa jantando como se nada tivesse acontecido. Pegam as garrafas térmicas para caso o capeta vire o capeta. Okaran pega o molho shoyu que está em cima da mesa, vai passando seu peixinho e uma gota cai no braço de Jiji. O miserável vira o demônio do olho, joga a mesa de jantar para cima e todo mundo cai no chão de costas. Detalhe, a roupa dele tá rasgada e ele tá só de sunguinha. O demônio do olho sai quebrando a casa inteira. Aira se transforma na seda acrobática e dá uma bicuda na cara dele. Não antes, é claro, dele dar um bicudão na cara de Okaran e lançar ele para longe. Antes de piorar as coisas, a Ayase joga água quente na cara dele. Jiji tá de joelhos no chão pedindo desculpa pelo que aconteceu e a vovó Miau tá arrebentando as costas dele com um pedaço de pau. A Ayase comenta que o demônio tá muito mais forte do que ele estava antes e a vovó diz que tem que fazer alguma coisa ou amanhã eles não vão ter casa para morar e provavelmente vão morar com o Sonark embaixo da ponte. Do nada, a banda Kiss aparece pedindo desculpa pela intromissão e a vovó Seiko diz: se você está se intrometendo, então saia. Eles viram as costas e começam a sair e a Ayase pergunta quando que os artistas Hayashi vão aparecer. Eles acabaram de aparecer e vocês mandaram eles embora. A Ayase e a Aira começam a brigar para decidir quem é a líder e mais uma vez a banda Kiss intromete, perguntando se essa é a casa de Momo Ayase e Seiko. Eles começam a armar os instrumentos, dizem que a banda Hayashi estão ali para atender os pedidos dele. Do nada, começa um show de rock lá, a Ayase e o Okaran começam a bater a cabeça e a vovó Seiko, já com a sua roupa de sacerdotisa, começa a fazer o exorcismo. A Ayase, o Okaran e a Aira estão curtindo o show de rock enquanto tá lá nossa vovó Seiko gostosa na labuta tentando exorcizar o capeta. Jiji começa a gritar para parar enquanto se contorce e a Ayase utiliza seus poderes para segurar ele. Ela tem a imagem daquele campo de arroz onde as crianças estão dançando e o demônio está preso. Jiji começa a implorar para o demônio não ser morto, que ele prometeu para o demônio que eles iam jogar junto. Agora, deixando com um pouquinho mais de imersão, ele tá trancado lá há séculos e mesmo assim tudo que ele sonha é que alguém um dia brinque com ele. Ele praticou dança e quando ele pensa que finalmente está livre, é só para que as pessoas matem ele de novo. Por favor, não matem ele. Jiji, enquanto chora, promete vai tomar cuidado com água gelada e que ele vai fazer o possível para ficar mais forte e controlar o demônio. Vovó Seiko pega o extintor, apaga o fogo do altar e diz que mudou de ideia. Ela pega um cigarrinho daquele porque ela apita muito e diz ajeitando seu óculos: bem, o exorcismo acabou. Recebam um demônio na família. Nessa hora, enquanto eu estava narrando, a minha avó apareceu na janela. Olha que maravilha. Todos se surpreendem pelo que a vovó Seiko disse, e a vovó Seiko diz que gosta quando Jiji mostra espírito. Okaran entende o que está acontecendo e diz que ele vai treinar o suficiente para poder controlar o demônio, porque o Jiji é amigo dele. A Ayase diz que também vai treinar, a Aira também quer treinar, mas não por esse motivo nobre. Ela quer treinar para expulsar a Ayase da equipe. Todos estão tendo aquela cena fofinha, maravilhosa, Jiji corre abraçar todo mundo, mas começa a chover. Eles transformam no demônio, dá um soco em Okaran e arrebenta a casa inteira da vovó Seiko. A casa está completamente destruída, a vovó Seiko faz uns reparos com papelão. Já cortando para dentro de casa, a vovó Seiko está passando algumas dicas de controle para Jiji, para que ele treine e assim consiga controlar o demônio sozinho. A Ayase se ajoelha e começa a mostrar para ele como se faz. Eu também queria a Ayase ajoelhando para mim. E finalmente Jiji entende porque ela fazia aquele sinal em cima da cabeça. A vovó explica que aquele sinal é para liberar o Chi ou o Ki que eles possuem. E por fim, controlar os seus poderes espirituais. A vovó, ainda fumando e com bastão de beisebol em suas mãos, diz que o poder espiritual de Jiji não é de se menosprezar. E se a deusa vovó Seiko tá falando isso, é porque ela entende.
Amanhece o dia, nossos amigos estão parecendo esquimós, já que a casa tá toda arrebentada e os papelões que eles colocaram na janela para proteger do vento acabaram voando. O Carão vai junto com Didi no banheiro e Didi pergunta se ele tá com a mão limpa. Ele ajuda Didi a ficar longe da água gelada para não se transformar em demônio de novo. E Didi pergunta por que ele tá sendo tão legal. Ele fala que é porque eles estão junto nessa, que uma vez ele tentou pagar a vovó Seiko pela ajuda e hospedagem que ele deu na época que ele foi amaldiçoado pela vovó Turbo, mas a vovó Seiko acabou recusando o pagamento e disse que se ele quiser realmente ajudar alguém, é pra ele ajudar alguém que esteja precisando. E estar junto significa isso. A vovó Seiko é foda pra caralho. Eles começam a tomar aquele belo café da manhã, a vovó Miel está desmaiada no chão, a Yase pede um pouco mais de arroz pra Aira, mas ela dá atenção pra Okarun e diz pra ela pegar ela mesma. Já dentro da escola, a Yase diz que precisa de um trabalho de meio período porque a casa dela tá toda fodida, ela precisa ajudar mais em casa. As amigas dela então encontram um emprego pra ela de meio período. Já na saída da escola, as amigas de Ayase sequestram o Karun e dizem que querem levar ele para tomar um chá, já que ele não vai sair com a Ayase e hoje ele pode muito bem sair com elas. Chegando, ele descobre que é o meio de café e adivinha quem está na porta? A nossa amiga Ayase vestida de empregada. Rapaz, tá cheio de louça aqui em casa pra lavar, hein? A Ayase começa a ficar com vergonha, eles se sentam na mesa e a Ayase vão servir ele. As amigas de Ayase, como não vale nada, começam a sacanear ela. A Ayase, por estar no trabalho, é obrigada a tratar todos com educação e diz: "Bem-vindo ao nosso estabelecimento, seu pedaço de merda." A Ayase finaliza o atendimento e é obrigada a fazer um belo coraçãozinho pra nós. A Ayase ameaça suas amigas e elas se despedem dela. O Karun pergunta a Ayase que horas que ela vai sair do trabalho, ela diz que vai sair às 10 e ele diz então que vai esperar. Ela diz que não precisa, o Karun vai embora e ela segue o dia de trabalho normal, atendendo as pessoas de uma forma bem fofinha. Já é de noite, uma noite bem fria por sinal. A Ayase começa a caminhar em direção de casa e o Karun aparece correndo. Nosso amigo, como é um exemplo de cavaleiro, foi buscar a Ayase no serviço. Ela pega na mão dele, dizendo que está frio e eles vão para casa junto. Já na casa da vovó Seiko, eles estão prosseguindo com o treinamento de Didi para controlar o demônio. Ele está em posição de meditação e Manjiro tenta empurrar ele, mas não consegue, ele nem se move. Então a vovó Seiko pede para Manjiro preparar a garrafa térmica que eles vão usar um pouco de água quente. A vovó Seiko põe o cigarrinho do capeta na boca, dá aquela tragada maravilhosa, diz pra Didi manter a sua energia controlada no umbigo e para ele visualizar como se estivesse saindo vapor de cada poro do corpo dele. Todos se preparam, ela derruba uma gota de molho shoyu no corpo de Didi. Ele começa meio que se transformar no demônio do olho, mas com esforço ele consegue controlar o demônio. Didi cai no chão esgotado, falando que aquilo drenou todas as forças dele, e a vovó Seiko diz que ele realmente é um prodígio. Mas ele ainda tem que tomar cuidado com líquidos extremamente gelados, mas ele já pode voltar à vida normal dele. A Ayase e o Karun chegam em casa, a vovó Seiko pergunta que diabos é aquela hora da Ayase chegar e a Ayase diz que estava trabalhando. Nesse momento, a Aira está tomando um belo suquinho gelado, tá feio pra caralho, eu não sei por que diabos ela tá tomando um suquinho gelado. Didi sai correndo em direção a Ayase para falar sobre a evolução que ele teve no treinamento, acaba esbarrando em Aira e o suquinho gelado cai nele. Ele se transforma no demônio do olho, todos arremessam suas garrafas térmicas nele, mas ele faz uma casa amaldiçoada, impedindo que as pessoas molhem ele. A Ayase, que era que estava mais perto dele, percebe que seus braços ficaram para fora da estrutura da casa amaldiçoada, e ela está vulnerável, todos se desesperam. A vovó prepara um amuleto Gazandaishi, ela coloca ele na parede da casa amaldiçoada, mas ela é repelida e o amuleto se queima. O demônio do olho se aproxima de Ayase e pega ela pelo pescoço, enquanto o Karun está lá fora tentando desesperadamente entrar. Ele prepara um soco para acertar direto em Ayase. A Ayase concentra sua energia no estômago e utiliza seus braços de aura para incapacitar o demônio do olho, jogando ele contra a parede da casa amaldiçoada, mas como aquele ambiente é dele, para encurtar a distância, ele encolhe as paredes da casa amaldiçoada, pegando a Ayase pelo pescoço. Todos que estão fora da casa amaldiçoada ficam assustados pelo que está acontecendo, tentando invadir o ambiente, mas a Ayase é muito mais esperta e ela guarda um pouco de água quente na boca, porque ela foi beber quando estava frio. Ela cospe então toda essa água quente direto no rosto do demônio do olho, transformando ele de novo em Didi. Didi percebe o que ele fez e acaba entrando em choque. O Karun afasta ele de Ayase, a vovó Seiko secando a água que está no corpo dele e diz que a culpa não foi dele, que está tudo bem, mas Didi percebe que os braços dela estão queimados. A Aira já no futon junto de Ayase pede desculpa por não ter conseguido fazer nada e Ayase diz apenas para ela dormir e esquecer daquilo. Já é outro dia e nosso querido Karun encontra o nosso alienígena favorito, nosso amigo Penny. Nosso amigo Penny está trabalhando na fazendinha com uma forma humana. O Karun comenta sobre a aparência de Ebi-san, mas logo troca de assunto, se ajoelha e implora para Ebi-san treinar ele como discípulo. Ebi-san se recusa dizendo que violência não leva a lugar nenhum, mas se ele quiser ajudar ele, que ele pegue os sacos de esterco e leve para o outro lado da fazenda.
Nosso amigo Okarun, CLT, cansado de trabalhar, vai para casa da vovó Seiko. Ele olha para Didi e desvia o olhar. Já fora da casa, Manjiro e a vovó Seiko estão discutindo. Manjiro diz que eles tiveram sorte, que aquele truque da Yase não vai funcionar mais uma vez, e eles precisam exorcizar o demônio de Didi, que ele vai chamar os Hayashi novamente, e que se a vovó Seiko não quiser fazer o exorcismo, ele mesmo vai fazer. A vovó Seiko pede para ele esperar e diz que é uma decisão difícil, que como adulto ela tem que carregar o fardo dos filhos, e que às vezes é difícil dizer a eles, mas o que não pode, não pode. A cena corta para o nosso menino Okarun treinando socos com um livrinho e a vovó Turbo vai encher o saco dele. Ela pergunta para ele o que diabos ele está fazendo, se ele está dançando, e ele diz que está tentando aprender a socar para ficar mais forte. A vovó Turbo pergunta, você quer socar ou ficar mais forte? Okarun diz apenas que quer mais poder, para poder dominar o demônio do olho. Então ele diz que quer aprender a socar para ficar mais forte. A vovó Turbo explica para Okarun que a velocidade do demônio do olho é considerável e que se compara dela. Okarun, já sem esperança, pergunta então o que eu devo fazer. Momento imersão. A vovó Turbo responde. Você já esqueceu de quem é o poder que você pode usar, cabeça de ovo? Miau. Eu vou te perguntar de novo. Você quer aprender a socar ou se tornar mais forte? Okarun responde. Eu quero me tornar mais forte. Então venha comigo, frangote. Miau. Okarun começa a seguir a vovó Turbo e a Aira está vendo tudo de longe e começa a seguir eles também. A vovó Miau e Okarun chegam até o local que eles queriam treinar, e Okarun diz que não pode invadir o local porque ele não quer se meter em problemas. A vovó diz que se ele se meter em problemas é só pensar no miojo. Realmente é muito bom pensar em miojo. A Aira também invade o local e pergunta o que eles estão fazendo ali. A vovó Miau, com poucas ideias, diz que aquilo não é da conta dela. A Aira então se transforma em Akuraze e começa a entrar no cacete com a vovó Turbo. Eles continuam discutindo no corredor da escola até que a vovó Turbo entra em uma sala que tem um piano. A Aira e o Okarun estão assustados quando de repente escutam um barulho de piano e se assustam. A vovó Turbo começa a tocar o piano, pede para o Okarun saltar enquanto ela toca notas baixas. Ela explica para o Okarun que aquele é o ritmo de luta dele, já o ritmo do demônio zoiudo, ela começa a tocar o piano desesperadamente. E ela explica, usando seus saltos como exemplo, no tempo que você levou para pular uma única vez, aquele demônio teria completado 4 ações diferentes. Okarun, como é meio lento, não percebe que ele é o protagonista do anime e diz que a vovó Turbo é mais lenta que o demônio do olho. Ela fica putaça e explica que é o Okarun que não tem técnica o suficiente. Ele olha pra Aira e diz que ela vai de ali, ela pode mudar 4 vezes em uma única batida. E o demônio do olho também pode mudar até 4 vezes, mas se ele incluir a casa amaldiçoada dele, ele consegue mudar 10 vezes durante a batalha. Assim que a vovó Turbo termina de explicar, um som de orquestra ensurdecedora invade a sala. Okarun põe as mãos no ouvido e pergunta o que está acontecendo. Ele escuta no fundo. Eu posso ouvir algum som impuro. Quem está fazendo esse barulho? Desculpe o ouvido de vocês, mas eu não podia perder esta oportunidade. Assim que Okarun percebe, possui vários bonecões de Olinda tocando instrumentos. Visivelmente alguns deles é Mozart, Beethoven e Bach, creio eu. Um no violino, outro no piano e um com clarinete. Sonar quem também é cultura. Nossos amigos tentam sair de fininho enquanto eles continuam perguntando quem tocou aquele som impuro e a vovó Turbo diz, foram eles. Pra que inimigo, não é? Nosso amigo Beethoven toca o piano e uma explosão vem do chão. A Aira e o Okarun se transformam para evitar os ataques, mas os músicos continuam enviando ataques em formato de notas musicais. Uma das notas atinge Okarun e acaba incendiando o braço dele. A vovó Turbo diz que eles têm que evitar os ataques, que as notas musicais são como bombas, e também para prestar atenção em alguns sinais musicais, que eles podem deixar eles incapacitados. A Aira diz que falar é fácil, mas como diabos eles vão esquivar de tantas notas musicais assim? Enquanto os músicos malucos tocam, várias notas musicais cercam nossos amigos. Então Beethoven invoca o poder da Sexta Sinfonia, Campo de Arroz. Um arrozal imenso aparece sob os pés dos nossos amigos. Eles tentam fugir das notas musicais, mas não conseguem porque os pés deles acabam afundando na terra molhada. Os músicos continuam enviando notas explosivas em direção aos nossos amigos, e Aira esquiva delas lindamente. Okarun diz que a Aira é incrível, mas ele não percebe uma nota paralisante se aproximando dele. A vovó Turbo começa a xingar ele, dizendo que ele é burro, e todas as notas explosivas explodem Okarun. Os músicos continuam no ar, atacando Aira com notas explosivas, enquanto Okarun está no chão se lamentando, dizendo que ele lutou contra monstros fortes, mas não ficou mais forte. A vovó Miau fica puta, pega a pedra no chão e começa a atacar nele, dizendo que se ele tem tempo para lamentar, ele tem tempo para se mexer. Ela pergunta para ele cadê o ritmo dele, que o ritmo das notas musicais dos músicos está aumentando e a Aira não vai conseguir desviar por muito tempo. Você não precisa entender o ritmo dos músicos. Sei lá, lembra de uma música que você ouvia qualquer coisa, até mesmo funk.
Ocaron diz que não tem o costume de ouvir música, mas ele lembra que ouviu mais cedo aquele rock pesado do exorcismo. Enquanto Ocaron pensa na vida, Aira tenta se aproximar dos músicos, mas seu pé acaba atolando na terra. Beethoven, que além de surdo é um belo de um sacana, envia várias notas musicais explosivas em direção a Aira, que está presa. Mas nosso herói Ocaron, no meio da explosão gigantesca, salva a Aira e sai correndo, sebo nas canelas. Ocaron, utilizando o ritmo do rock do exorcismo, começa a desviar de todas as notas musicais enquanto dança com Aira no meio das notas. A vovó Turbo, por causa da velocidade, não consegue falar direito e diz: "É isso, desse jeito, seu saco de merda." Os músicos ficam surpresos com o novo ritmo de Ocaron, e Aira, na sua forma yokai, dá o chute direto na cara do maestro da orquestra. Eles param na pose de super-herói e dizem que agora é hora de dançar. Todos os músicos caem de cara no chão, já que eles não conseguem levitar sem o condutor da orquestra. A vovó Turbo pede para eles se apressarem e o Beethoven começa, nona sinfonia, sinfonia em coral. Aira e Ocaron, ainda transformados, avançam rapidamente em direção aos músicos, mas 4 tenores gigantes aparecem na frente deles. De repente, eles se veem em uma ópera cercado de milhares de cantores. Eles começam a ser agarrados por todos os locais possíveis e a vovó Miau pede para eles prestarem atenção somente nos músicos. A vovó Miau pede para Aira levantar ela com o cabelo dela e ver que os músicos estão atrás dos cantores gigantes. Eles estão cercados de músicos com a mão boba. Aira segura a mão de Ocaron, lança seu cabelo em volta do rosto de um tenor, pousam na cabeça dele. Rapidamente os outros cantores preparam ataques para acertar Aira e Ocaron. Eles saltam na hora certa e o tenor leva um soco no queixo e um tapa na cabeça. Aira diz para Ocaron deixar os cantores com ela enquanto ainda está no ar, para ele se preocupar apenas com os músicos. Aira, sem conseguir desviar, leva um soco de 2 cantores. Ela perde a consciência, lembra do que aconteceu com a Ayase sendo enforcada pelo demônio do olho, com a sua boca sangrando, lança seu cabelo no rosto da cantora feminina, salta pela cabeça dela, e o cantor dá um soco direto na cantora gordinha, tentando acertar a Aira que está em cima dela. Aira então vê o último cantor gigante de pé, utiliza seu cabelo para cobrir o rosto inteiro dele, e o cantor sem oxigênio começa a se asfixiar. Aira faz pose do lado do corpo do gigante no chão e diz: "Cantar é bom e tudo mais, mas tome cuidado para não ficar sem oxigênio." A menina tá foda demais, rapaz. Ocaron continua avançando em direção aos músicos e eles continuam enviando notas explosivas. A vovó diz para ele ser mais rápido, senão ele vai ficar cercado de novo, que ainda tem 5 músicos, e ir em um de cada vez seria demorado demais. Nosso amigo Ocaron entende o que ele tem de fazer, bom, mais ou menos, e ele derrota os 5 músicos em uma única batida, batendo a cabeça igual no show de rock exorcista que ele acabou de ouvir. Aira e Ocaron voltam para a escola, tudo está normal. Ocaron agradece a Aira porque conseguiu vencer apenas por causa dela, mas a Aira percebe que ela tá diferente, que ela não é mais como antes, que ela não se importa tanto assim com elogios. A vovó Miau diz que se eles têm que agradecer alguém, tem que agradecer as ações dela. Logo, a Aira e ela começam a brigar e a vovó chama a Aira pra fora. A Aira diz que ela não entende nada, que ela é como se fosse um editor no puteiro. Me sinto mal porque eu edito meus vídeos, tá? E se você não quer se sentir tão mal como eu, se inscreva nessa caralho. Ocaron agradece a vovó Miau porque agora finalmente ele entendeu essa coisa de ritmo, mas a vovó Miau explica pra ele que aquilo não é quase nada, que o poder dela vai muito além daquilo. A Aira pergunta à vovó Turbo que músicos eram aqueles afinal. A vovó Turbo diz que é apenas formas de pensamento, que era todo o medo coletivo que as pessoas tinham daqueles retratos da sala de música, e eles tomaram forma. A vovó Miau diz que se eles tocarem piano de novo, os músicos vão aparecer mais uma vez. A Aira diz à vovó Turbo que tá suspeitando que ela anda tramando alguma coisa com eles, e a vovó Turbo diz: "Eu sempre estou fantasiando sobre como matar vocês, cuzões." Eles continuam o treinamento durante a noite. Já na casa destruída da vovó Seiko, Manjiro diz que já chamou os músicos Hayashi, que o demônio do olho é muito perigoso e eles precisam fazer o exorcismo amanhã, que se a vovó Seiko não vai fazer, ele mesmo vai fazer o ritual. A Ayase pede para a vovó Seiko dizer alguma coisa, mas ela se mantém em silêncio, sabendo que aquela é a melhor decisão. Quando de repente, Jinen Noji, vem aqui. Todos ficam assustados vendo que o Ocaron usou sua voz de macho pela primeira vez e que provavelmente o pau vai quebrar, já que ele lembrou que é o protagonista. A Aira prepara um pouco de água fria e o Ocaron pede para ninguém interferir, que ele vai quebrar a cara do demônio do olho pelo que ele fez com a Ayase. E ele conclui dizendo com a sua voz de macho: "Por um tempo eu pensei que poderíamos fazer algo sobre isso, mas esse demônio é muito perigoso. Ele é selvagem e astuto. Ele não é o tipo de coisa que podemos simplesmente deixar em paz. E ainda assim, todos vocês estão tentando aceitá-lo de alguma forma. É muito estranho e muito irritante. Isso me irrita, que eu sou fraco. Apenas espere, Gigi. Eu juro que vou manter o seu desejo de proteger ele." Manjiro tenta trabalhar, mas a vovó acaba segurando ele e o pau vai quebrar. A Aira joga água gelada em direção a Gigi e ele grita antes de se transformar: "Ocaron, por favor, proteja o demônio do olho." Logo, Gigi se transforma no demônio do olho, rasga toda a sua roupa
Conta na CA é pouco, mas a cuequinha sobra, sempre a cuequinha. Ele arremessa uma bola de desprezo em direção ao Karun, ele acaba desviando de todos os ataques, todo mundo se surpreende pela velocidade dele. O demônio do olho prepara um chute para acertar o Karun e ele esquiva. Ele se abaixa, usa seu impulso para dar um gancho duplo no queixo do demônio do olho, lançando ele para cima. O demônio do olho se recupera, tenta dar um chute de cima para baixo, mas o Karun desvia novamente. Ele aparece atrás do demônio do olho, usa o impulso dos seus braços e dá um chute nas costelas do demônio do olho, lançando ele para cima de novo. O Karun começa a utilizar o ritmo do rock and roll, dá vários saltos, atingindo o queixo e o rosto do demônio do olho com vários ganchos, antes dele cair no chão. O Karun salta acima do demônio do olho, o demônio do olho encara diretamente o Karun, percebe que ele está completamente diferente agora e solta um sorriso. O Karun estica suas pernas com força total e chuta o demônio do olho pro chão. Já do chão, o Karun, assim que o demônio do olho quica, ele diz que vai com tudo e dá uma investida direto no estômago do demônio do olho, lançando ele para longe e destruindo o resto da casa da vovó Seiko. Tadinha vai ter que dormir comigo agora. Vários escombros voam em direção às meninas, elas salvam a Hana, e Manjiro, como é um belo pau mandado, começa a chutar os escombros desviando da gostosa da vovó Seiko, até porque o único pau que pode bater nela, você já sabe qual é. O Karun se destransforma, o demônio do olho sai dos escombros e começa a dizer que aquilo foi muito divertido e que ele quer de novo. Pede para o Karun se transformar, mas o Karun diz que não vai. As meninas veem que o Karun está destransformado, tentam se intrometer, mas ele diz para elas não se meterem naquilo. A vovó Miau percebe que o Karun tá tremendo de medo, ele pede para ela ficar quieta porque se o demônio do olho ouvir isto, todo mundo se fudeu. O demônio do olho diz: anda logo, eu odeio ter que esperar, transforme-se logo, vamos lutar. O Karun responde: não quero lutar contra nenhum frangote. Todo mundo se espanta quando escuta ele falando isso. O Karun diz: você não consegue me vencer, estou convencido disso, então não vou mais lutar com você. Só vou lutar com você se você puder ficar mais fora, aí a gente vai lutar de novo. O demônio do olho concorda e diz que vai ficar mais forte para que eles consigam lutar de novo. Por fim, o Karun engana o demônio do olho, dizendo que eles só vão lutar às terças-feiras depois da escola e que até lá ele não vai poder machucar ninguém. A Yas não está entendendo o que está acontecendo e a vovó Miau explica. Uma vez o Karun me disse: eu não entendo o motivo, mas para ele matar pessoas pode significar a mesma coisa que brincar. É como você disse, vovó Turbo. O demônio do olho é como um bebê recém-nascido. Se for esse o caso, ele deve simplesmente querer brincar e se divertir. Se eu pudesse dominar ele, me tornando seu único alvo, então talvez a Yazi-san e os outros ficariam a salvo. Com isso já explicado, o demônio do olho pede para ele esperar um segundo e tira a cuequinha para fora no meio de todo mundo mostrando a belola. Diz que a cuequinha dele não aceitou o acordo e por isso ele vai tirar ela, e que ele só vai vestir novamente quando eles lutarem e ele matar o Karun. Didi volta ao normal, todos estão felizes porque ninguém se machucou. Didi agradece o Karun, sem perceber que ele ainda está peladão. As meninas olham pro lado com vergonha e a vovó Seiko dá um joinha. Manjiro pega o amuleto amaldiçoado, que é a cuequinha de Didi, e leva para o seu templo. Ele se despede das meninas e da vovó Seiko e vai embora. Logo aparecem os pais de Didi, cumprimenta a vovó Seiko, ela mostra a educação, todos ficam surpresos por ela ser educada, e Didi também vai embora. Por fim, Aira e o Karun também se despedem, não antes de Ayase e Aira brigarem por causa do Karun. A vovó Seiko olha para trás, vê que a casa dela está completamente destruída, e ela poderia construir? Poderia, mas ela prefere ir para uma casa de banho. Ela, Ayase e a vovó Miau. Elas têm um dia quentinho de princesa no spa. Finalmente acaba aquilo, eles lembram que tem que voltar para casa para construir. Ayase pergunta para a vovó se ela possui algum dinheiro, já que o trabalho de meio período dela não está dando tanto dinheiro assim, e a vovó diz que o último dinheiro que ela gastou foi na casa de banho. Chegando em casa brava porque tem que fazer a construção, vê um alienígena esquisito e as duas metem uma bica no alienígena jogando ele para longe. Elas se aproximam do alienígena para matar ele e o Karun pede para eles esperar. Ele diz que foi até o Ebi-san para poder pagar a dívida que eles possuem com a Ayase e a vovó Seiko e chamaram aquele alienígena que é especialista em construção chamado Ludris para ajudar eles a reparar a casa da Ayase e vovó Seiko. E do lado dele está o fofinho do Chiquitito. Ebi-san começa a pegar um material em formato de cubo chamado Nanoskin e explica que esse material é de alta resistência e que ele se molda seguindo a sua vontade, para a pessoa visualizar claramente o que ela está fazendo, e as nanomáquinas vão captar os sinais elétricos do seu cérebro e assumir a forma que ela está imaginando. Realmente isso seria maravilhoso para a construção civil. E antes mesmo deles perceberem, eles construíram a casa rapidamente e lembrando que é um material que se regenera. Então eles podem quebrar essa casa quantas vezes eles quiserem. Depois de um breve momento de irmãos à obra, Ebi-san, Ayase, o Karun e Aira finalizam a casa. A vovó Seiko agradece todos eles pela ajuda. Infelizmente, como ela terminou a casa, agora ela não vai mais morar comigo. Cansada de bater massa, ela decide dormir.
Logo chega o Didi atrasado do Enem para ajudar a construir a casa, mas ele vai de a pé enquanto a família dele vai de carro. A família dessa é maravilhosa. Ele chega todo animado para ajudar, mas a casa já foi construída. Já é outro dia, a Yasi tá indo com o Didi junto pra escola e ele pergunta se ela tá afim de alguém. Ela acaba se engasgando e com vergonha de falar. E para manter o suspense, ela não assumir que gosta de mim, não do Karun, as amigas de Didi aparecem atrapalhando, perguntando por que diabos ele sumiu tanto tempo da escola. Ele diz só que queria manter o suspense, uma das meninas tá tomando um suquinho gelado de morango, daquele gostoso, e oferece pro Didi e põe direto na boca dele. E ele acaba se transformando no demônio do olho. A Yasi se assusta, mas ao que parece o demônio do olho está sob controle. Ele diz que vai matar todo mundo ali, mas gostou do sabor do suquinho e continua tomando igual uma criança. Ele vê uns garotos jogando futebol e decide tomar a bola, dizendo que aquela bola é a bola de rancor dele. Chega lá e chuta a bola na cara de um dos garotos. Mas não mata ninguém, graças a Deus. Ele segue o período escolar normal, como se fosse o Didi, dizendo que não quer voltar, que lá tá muito bom. E ele não se incomoda em voltar no momento. Pergunta pra Yasi se ela também quer morrer. Durante a sala de aula, a Yasi está escrevendo alguma coisa no papel e ele começa a imitar ele como se fosse realmente um bebê. Lembrando que a vovó disse que ele era como se fosse um bebê demônio. Então é normal ele agir assim. Só falta girar o pescoço e vomitar verde pra completar, né? Mas tá bom. Na hora do almoço, a Yasi está prestando atenção no demônio do olho enquanto ele tenta comer aquele miojão gostoso com lula. Ele não consegue utilizar os rachis e acaba comendo com a mão. A Yasi começa a dar risada da cara do demônio. A Yasi percebe que vai ficar tudo bem por causa da promessa que ele fez ao Karun e não vai ferir ninguém, além do Karun terça-feira descer o cacete no nosso protagonista. A Yasi encontra as fofoqueiras no final da aula, elas comentam que o Didi está diferente, e uma das amigas pergunta se não é por causa do fantasma do complexo de apartamentos, e se ele tem alguma coisa ligada à bola de ouro. A Yasi fica curiosa porque sabe que as bolas de ouro é do nosso amigo Okarun. Já cortando pra sala de aula de Okarun, ele está sendo incomodado por um garoto gordinho completamente nerd, mais esquisito que ele, por incrível que pareça. O nerd pergunta o que ele faz para conquistar a Yasi-san e nesse mesmo momento a nossa menina Yasi invade a sala de aula e fala pro Okarun que encontrou a bola dele. O garoto fica meio perturbado e acha que a Yasi fala com ele porque ele fala sacanagens pra ela. O Okarun diz pra ela, pelo amor de Deus, parar de falar da bola dele em público porque todo mundo tá ouvindo. E finalmente, digo finalmente, as garotas da sala de aula, que são as representantes, dizem: pelo amor de Deus, Yasi, para de entrar na nossa sala de aula porque tá todo mundo querendo estudar. Nem todo mundo aqui é protagonista de mangá, não. A Yasi diz para o Karun se apressar e as representantes começam a discutir com ela, falando que ela tá praticando bullying com o Karun e ela não é ninguém para mandar nele. Logo a Yasi, como é poucas ideias, começa a discutir com os garotos e o gordinho esquisito, que pelo visto é afim da Yasi, começa a falar baixaria pra ver se conquista ela também. Não dá muito certo, ela chama ele de pervertido e eles saem da sala. Já no complexo de apartamentos, onde tá a bola dourada de Okarun, a Yasi pergunta se aqueles eram amigos dele e Okarun diz que não, que achou estranho pessoas conversar com ele, mas aquilo deixou ele feliz. A Yasi diz que é porque ele tá ficando maneirão. Okarun comemora da melhor forma possível, dizendo eba! Enquanto isso, o gorducho pervertido da sala B persegue eles até o complexo de apartamentos e diz que ele precisa treinar as linguagens obscenas dele para ele também conquistar a Ayase. Eles escutam o gordinho falando saliências, quando olham para trás para ver ele, o gordinho está flutuando. Logo ele é arremessado em direção a Ayase para dar uma bitoca nela, Okarun se transforma e desvia ele com um chute. Parado na frente dele está a bola dourada de Okarun. Okarun avança em velocidade para cima dela para tentar pegá-la, Ayase utiliza seus poderes de aura com suas mãos para tentar pegá-la também, mas eles são repelidos. Logo eles percebem que aquilo não é um espectro e que aquilo possui um corpo físico. Okarun pede para Ayase subir nas costas dele e a Ayase ordena ao gordinho esquisito a cuidar da bolsa dela. Se ele não cuidar direito, ela vai matar ele quando voltar. Mas o gordinho é um stalker maluco e continua perseguindo eles. A Ayase e Okarun sobem pro andar de cima e a bola continua fugindo. Eles acabam perdendo ela de vista, mas a bola, como é muito da sacana, ela tá esperando a Ayase em um ponto que ela não consegue ver e dá uma bolada na cara dela. Ela cai das costas de Okarun olha pra trás e a bola, como também não liga pro sexo oposto, dá uma bolada na cara de Okarun também. Todo mundo vai ganhar bolada. A Ayase utiliza seus poderes psicocinéticos para tentar apanhar a bola, mas ela pula pro andar de baixo. Logo ela sobe nas costas de Okarun também, utiliza seus poderes e acessa o andar inferior também. Antes da Ayase acessar o parapeito, o corpo invisível que tá segurando as bolas de Okarun utiliza seus ataques invisíveis e derruba a Ayase do prédio. Antes dela cair, ela utiliza seus poderes de aura em volta do seu corpo, amortecendo a queda. Mas nosso menino nerd tá embaixo dela, então sofre um pouco do dano. A Ayase fica fazendo birra, batendo no chão, dizendo que é injusto ficar invisível. De repente eles escutam um grito do gordinho e vê que o gordinho foi arremessado do prédio. O Okarun se transforma, começa a saltar pelo prédio para tentar acessar o gordinho e a Ayase utiliza seus braços de aura para puxar o gorducho de volta. Até Scarla agradece eles terem salvo ele, então ele utiliza o seu ataque supremo contra o monstro, bola de canhão. Ele avança em direção ao monstro, mas bate numa parede sólida e não consegue avançar. Mas o gordinho, como ele é um nerd estrategista, diz para eles avançarem por todos os lados
que aquilo é uma camuflagem que repete a visão que a pessoa está vendo. Então, se alguém acessar o outro lado, ele não vai conseguir se camuflar. A Yase vai por fora dos apartamentos e o Ocaron segue reto. A Yase consegue visualizar o monstro pela lateral dele e apanha ele com seu poder de aura. O Ocaron, vendo que o monstro está invisível, utiliza seu poder de relâmpago Marquinhos e dá uma investida direta no monstro, jogando ele para fora do prédio. A Yase agradece o plano do gordinho tarado e ela olha com espanto pro monstro e chama o Ocaron. O Ocaron fica todo animadinho dizendo que aquilo lá é um kaiju e a Yase pergunta das bolas douradas, já que não tá vendo ela agora. Logo o gordinho tarado aparece novamente tentando fazer uma piadinha, a Yase fica puta e bicuda ao gordinho. Eles decidem investigar o monstro, já que no momento ele tá sem se mover. Seguindo o corredor, logo o monstro parece que aumenta de tamanho e olha diretamente para eles. O kaiju, enquanto olha para eles, dá uma cabeçada no prédio e acaba destruindo os andares que eles estão. Eles começam a correr desesperados pelo corredor, evitando a destruição, e a Yase percebe que o céu ficou preto, então são aliens. Cuidado com as bananas. Já fora do prédio eles ficam correndo igual doidos, tentando fugir do kaiju, e não muito longe dali, Didi e Aira perguntam o que está acontecendo, já que o céu ficou preto. Lá no fundo a Yase começa a gritar: fujam rápido, é o Godzilla. O Ocaron diz que não é o Godzilla por causa das leis de direitos autorais, mas eles têm que fugir como se fosse o Godzilla. O gordinho, que eu vou chamar de Thaís Carla, não aguenta mais correr, olha o processo e acaba tropeçando. O Godzilla está prestes a pisar nele. Rapidamente a Yase utiliza seus poderes de aura e Aira utiliza seu cabelo da Joelma e lançam dois carros tentando desviar a pata do monstro, enquanto o Ocaron utiliza sua velocidade e salva o redondinho. A Yase reclama que os alienígenas só atacam quando eles estão de uniforme. Didi pega a Thaís Carla e vai correndo para casa dele para proteger o gordinho. E o Godzilla, que não é o Godzilla, dá um chute no chão tentando lançar uma onda de ataque em direção a eles. Mas a Aira rapidamente utiliza seus cabelos da Joelma e arremessa um carro na cara do Godzilla. E lembrando, não é o Godzilla. Ela pede para Yase mirar nas pernas do Godzilla, que não é o Godzilla, e ela manda o Fusquinha Herbie na perna dele. O Godzilla, como é muito resistente, rebate e tenta atingir a Yase, mas o Ocaron salva ela novamente. A Aira diz que ela mereceu isso porque ela não respeitou as ordens da líder do time, e o Godzilla, como não gosta da Aira, dá um toquetão na boca dela, destruindo alguns prédios. Lembrando, se você não quer ser perseguido pelo Godzilla na cidade, se inscreve nessa bodega. Sonarken Animes precisa alimentar os pets que ele não possui. Didi tá levando o gordinho em segurança pra longe, mas o gordinho começa a suar pra caralho e Didi está prestes a se transformar. Ele controla a transformação, mas o gordinho, como é um belo de um porco, começa a falar cuspindo e um respingo cai em Didi. Ele se transforma, arremessa o gordinho pra longe, o gordinho fala que ele é o pior bonitão do mundo, o demônio olha pra ele e pergunta se ele quer morrer. O gordinho começa a reclamar, dizendo que a função dele ali era para proteger o gordinho, já que a Yase-san disse para encontrar eles na casa dela, e o demônio do olho entende já que aquilo é um encontro. Provavelmente o Takakura-ken, nosso querido Ocaron, chamou ele pro pau e sai correndo em direção à casa de Ayase. Voltando à cena que importa, a Yase e o Ocaron ficam chocados pelo impacto que a Aira sofreu, mas ela cai inconsciente no chão. O Godzilla, que não é o Godzilla por causa dos direitos autorais, se aproximam dele, mas a gente tem que ficar surpreso como se fosse o Godzilla, mesmo não sendo. Levanta sua mão gigante e prepara um soco para acertar a Aira enquanto ela está desacordada. O Ocaron utiliza mais uma vez sua velocidade máxima, lembrando que ele só pode fazer isso 2 vezes por dia, salva a Aira rapidamente, se destransforma no ar e começa a cair em queda livre. A Yase rapidamente utiliza seus poderes de aura e interrompe a queda de Ocaron, mantendo ele no ar, reclamando que por causa disso agora ele não pode se transformar e vai ficar indefeso. O Godzilla, que lembrando mais uma vez não é o Godzilla, prepara o ataque bate-palminha bate. A Yase desvia eles do ataque do Godzilla, que não é o Godzilla, com seus poderes de aura e sai correndo em direção ao templo. O Ocaron pede desculpa, dizendo que não conseguia fazer nada porque ele perdeu a transformação dele e porque a Aira estava no colo dele. A Yase olha pra Aira, vê que ela tá dando uma risadinha enquanto abraça o Ocaron, percebe que ela tava fingindo e dá um tapão nela, perguntando quanto tempo ela ficou fingindo. Então nosso querido demônio do olho, que está sem a cuequinha, agora começa a aparecer vestido e chama o Ocaron pro pau. Ele diz que agora não. A Yase pergunta se eles podem usar o demônio do olho para enfrentar o kaiju, e o Ocaron diz que pela promessa que ele fez pro demônio do olho, que só poderia enfrentar ele, é melhor não. O Ocaron pergunta se a vovó Seiko tá em casa para ajudar, mas a Yase diz que ela tinha uma entrevista para fazer na prefeitura, no caso ela ia desmascarar mais algum artista famoso. E a Yase, desesperada, começa a chorar com medo do Godzilla, que não é o Godzilla, na parede da casa dela. Como a parede da casa dela foi construída com nanoskin e ele recebe impulsos eletromagnéticos e assimila o que ela está sentindo no momento, o gordinho tarado avisa que o kaiju tá vindo como se fosse o Godzilla, mas lembrando mais uma vez que ele não é o Godzilla por causa dos direitos autorais, mas a gente tem que agir como se ele fosse o Godzilla. E o Ocaron, enquanto segura o nanoskin, diz que tem um plano. Enquanto o kaiju gigante, que se parece com o Godzilla, avança, o Ocaron está dentro de casa tentando remodelar as nanoskins. Como ele não tem uma imaginação muito fértil,
e a Aira acaba incomodando ele um pouco, segurando no braço dele. Ele começa a perder a concentração e a casa começa a se moldar de forma errada, quase esmagando eles. O Okaron explica que precisa de concentração porque ele quer moldar a casa de uma forma que ele consiga derrotar o Kaiju gigante. O gordinho tarado, que se chama Sakata, mas eu prefiro chamar de Thais Carla, não me importo com processos. E relembrando que Thais Carla é um nome que qualquer um pode ter. Assume o controle da imaginação, pega na casa e começa a imaginar um robô gigante sci-fi. Logo a casa começa a abrir repartições e levar algumas pessoas para baixo, outras para cima, como se fosse aqueles episódios antigos de Jaspion, dando um pequeno foco para aumentar a audiência na Aira caindo, segurando na saia, e claro, no demônio do olho falando que quer matar todo mundo. Logo a casa completa a transformação e ela vira um Buda Bodhisattva gigante. O gordinho fica todo animado portando um robô gigante. A Yase pede desculpa porque ela se intrometeu na transformação da casa. Quando pediram para ela imaginar alguma coisa grande, a única coisa que veio na cabeça dela foi esse Buda gigantesco. O Kaiju começa a se aproximar cada vez. Cara, que mordida na bochecha. Se você não quer morder a bochecha também desse jeito, não se esquece de se inscrever, tá? Puta que pariu. O Kaiju começa a se aproximar, querendo morder alguém igual eu mordi minha bochecha, e o Buda Bodhisattva vai estar de pé. Por fim, todos lá percebem que nunca pilotaram um robô gigante. Putz, como eles nunca pilotaram um robô gigante? O Kaiju continua se aproximando e está cada vez mais perto. Todos ficam desesperados e decidem apertar qualquer botão. Assim que eles apertam, o Okaron é agitado para cima, a Yase destrói o braço que ela tá, um cuco sai do meio do peito do Buda, a Yase começa a chorar reclamando que sabia que aquilo lá ia explodir. A Aira pergunta quem diabo saiu voando e o demônio do olho começa a meter o pé em tudo tentando escapar daquele lugar que ele não conhece. O Okaron vai pousando tranquilamente com seu paraquedas no assento ejetável e o Kaiju mete a bica na cara do Buda e começa a chacoalhar ele de um lado pro outro. Ele usa sua cauda para prender no pé do robô gigante e começa a balançar ele de um lado pro outro, destruindo praticamente ele inteiro. Para finalizar, ele dá um soco de cima para baixo no robô, fazendo ele cair no chão com impacto. Explosões começam a sair de toda a parte do robô, o Okaron fica preocupado com as meninas e o demônio do olho sai de lá de dentro chutando tudo. O demônio do olho olha como o Kaiju é grande e pede para lutar com ele. O Okaron se desespera vendo que o Kaiju tá preparando uma pisada para acertar no nosso Megazord e quase quebra a promessa que ele fez com o demônio do olho sobre ele não lutar com ninguém além dele. Antes de pedir para o demônio do olho enfrentar o Kaiju gigante, a mão do robô gigante se mexe. Dentro do robô gigante, a gente escuta a voz do Sakata dizendo que agora ele entendeu como faz o robô se mexer. Já que esses nanoskins se mexem à vontade dele, é só ele visualizar os movimentos. Então ele visualiza uma bicuda do robô, acertando o Kaiju na nuca. Ele levanta dizendo, eu poderia dizer que eu sou um robô. Não, eu sou o robô. O nosso Buda está transformado de óculos muito fodão por sinal. O Kaiju lança sua cauda para tentar acertar o robô, acaba prendendo o braço dele, mas nosso gordinho pervertido dá um socão no queixo do Kaiju gigante. Todos os garotos ficam animados, porque todo mundo ficaria animado vendo um robô gigante lutar contra um monstro gigante, menos eu, porque eu não sou maluco o suficiente para isso. Ele continua atacando o Kaiju gigante, dando um golpe de cima para baixo, como se fosse aqueles golpes de karatê para cortar telha, chamado Hyper Goura. Continua espancando o Kaiju, dando um chute circular no estômago dele. Lança um soco foguete, porque todo robô tem que ter um soco foguete, e aproveita da regeneração do robô gigante para continuar espancando o monstro. Pega ele pela cauda, chacoalha ele igual o Goku arremessa as pessoas no Dragon Ball Tenkaichi 3. Joga o Kaiju pra longe enquanto diz que ele ama mechas e lembra da infância dele. Sempre tem que ter essa bela lembrança para personagens novos, que quando ele era criança as pessoas riam dele por ele comprar aqueles bonequinhos de robô chamado Gundam ou Megazords, e que não faz diferença, que ele faz isso apenas porque gosta. Ele diz que desde criança treinou para pilotar um robô gigante, porque ele sabia que isso aconteceria em algum momento. É igual eu achando que vou ficar rico. Ele salta lá no alto, aproveita que o Kaiju está incapacitado no chão, começa a utilizar a sua rotação corporal e acerta um ataque chamado Giro de Super Onda no Kaiju, utilizando seus dois braços em forma de rotação para aumentar o impacto enquanto o monstro está no chão. Todos conseguem ver a explosão de longe, mas não conseguem ver os detalhes da luta. Logo, o Kaiju na frente dos olhos dele desaparece. O gordinho fala que aquilo não é problema, que é só ele visualizar óculos infravermelho, mas antes dele concluir isso, os airbags ativam o gordinho e acabam prendendo ele. O Kaiju, como ele tá fazendo igual o 17 do Torneio do Poder, não espera ninguém se transformar e continua dando um cacete no robô gigante, quebrando todas as partes dele praticamente. O gordinho começa a reclamar que os airbags estão atrapalhando ele a cada golpe que ele leva, e o Kaiju continua destruindo membro por membro do robô. O gordinho começa a achar que vai morrer, já que ele não está vendo o ataque do Kaiju, mas sente que o Kaiju vai atacar. E a Yase utiliza seus poderes fundindo ao poder do robô gigante e usa um braço de aura gigantesco para prender a cauda do monstro que estava prestes a atacar o robô gigante. Como ela viu aquele ataque chegando, não faço ideia. Os cabelos de Aira também saem da cabeça do robô gigante, se fundem ao poder dele e prendem o monstro completamente. A Yase diz que agora o Kaiju vai se arrepender de ter feito ela ficar enjoada e o gordinho pervertido continua se metendo. A Yase manda o Takata ficar quieto
e a Aira pede para ela se apressar. Ela utiliza seus poderes de aura, levanta o kaiju mais alto possível, começa a girar os seus braços de aura, rodando o monstro igual o peão da casa própria, e pergunta para ele se é bom estar enjoado. Por fim, ela diz que não importa socos nem chute, e diz que vai ensinar o Takata como lutar contra a kaiju gigante, que a única coisa que importa é uma bomba gigantesca de energia. Ela utiliza toda a energia que acumulou enquanto girava o monstro com força e arremessa o kaiju no chão com toda a força, derrotando ele. A batalha acaba, o kaiju volta ao seu tamanho normal, logo a névoa negra da dimensão paralela dos aliens é desfeita e todas as pessoas da cidade vê do nada um robô gigante. Elas ficam assustadas e a Yase começa a apertar todos os botões dali. Logo ela percebe como funciona para mexer com o robô, vira um pássaro gigante e sai fugindo de lá. Enquanto isso, Didi e Okarun pegam o corpo reduzido do kaiju e levam em direção ao templo. Chegando lá, a casa volta ao normal, a Yase, a Aira e o gordinho Sakata estão na mesa e elas começam a ficar enjoadas e saem correndo para vomitar. Okarun e Didi chegam no templo também, carregando o corpo do kaiju e jogam ele no chão. Okarun logo começa a investigar procurando a bola dourada dele. O gordinho Sakata sai de dentro da casa dizendo que graças a eles todo mundo está salvo e eles agradecem o gordinho. Logo ele começa a incomodar Didi, falando que o Didi é um inútil. E o Didi pergunta o que diabos ele tem contra ele, porque ele só desce o pau no Didi. E o gordinho Sakata diz que não confia em ninjinhos que têm personalidade dupla. Ele não confia em mim. Por fim, o Okarun diz que só estavam procurando a bola dourada e que ela é importante para ele. O gordinho diz que aquele item provavelmente é necessário para proteger o mundo, ao menos se fosse a minha bolinha dourada, com certeza seria necessário para proteger o meu mundo e o mundo de vocês, porque provavelmente minha namorada ficaria louca. E diz que se eles precisarem, ele empresta a super força que ele possui. Mas o Okarun só rejeita. Logo o Okarun abre a boca do monstro e diz que tem alguém lá dentro. Ele pede para Didi investigar, mas Didi se recusa e diz que ele é muito fraco para agora. O Okarun começa a mexer naquela roupa, abre uma espécie de zíper e a gente descobre que o zíper é universal, a melhor tecnologia do mundo, e vê que lá dentro tem uma bela de uma gostosa. Todos ficam surpresos, ela acorda, a cena corta para dar aquele impacto, as meninas estão enjoadas dentro de casa, escutam a voz de Okarun e Didi. A Yase abre a porta perguntando se o Okarun está bem e ele está muito bem, porque a alienígena gostosa tá beijando ele. Foco no Didi fazendo binóculo para ver melhor. Todo mundo continua surpreso, o gordinho Takata pega do pescoço de Didi dizendo que era para ele ter aberto o zíper. E a Yase chega na voadora perguntando quem diabos é aquela biscate. A alienígena, como não fala a língua natural da Terra, começa a dizer algumas coisas, mas ninguém entende e a Yase começa a puxar o cabelo dela. Olha o ciúme. A Yase vê a roupa do kaiju e diz que agora entendeu. Então era você, sua vadia, você era o kaiju. Me diz por que diabos você beijou o Okarun. A alien gostosa continua tentando se explicar, mas não consegue e o gordinho tenta proteger ela para ver se ele ganha alguns pontinhos com ela. A Yase manda o gordinho ficar quieto, que ele só quer que a alienígena goste dele. O Okarun pede para a Yase parar, já que a alien não mostra mais que tem vontade de lutar, e diz que apenas quer perguntar para ela o que aconteceu com a bola dourada dele. A Yase continua irritada e diz: é porque ela te beijou? Vocês se beijaram, é por isso? E agora, você está sendo todo gentil com ela, não é? Afinal de contas, ela é bem bonita. A Yase levanta dali, sai putaça e diz que não quer saber de nada. O Okarun começa a chorar, chamando a Yase, e o Takata diz que não é tempo para aquilo, que eles têm que achar alguma forma de entender a alienígena. Enquanto eles andam até a fazenda que Ebisan trabalha, a nossa Teriane Godzilla tá segurando o uniforme de Okarun de uma forma bem fofinha. E o Didi começa a fazer careta imitando um axolote. Finalmente chegando no Ebisan, ele pergunta quem diabos é aquela pessoa e diz que nunca viu um alien daquele jeito. O Okarun pede para ele alguma forma de traduzir o que a alien tá falando, já que ele não consegue entender quase nada. O gordinho intrometido pergunta quem é aquele cara. Didi diz que ele é um alienígena amigo que chama ele de Senhor Lacraia do Mar. Ebisan pega o dispositivo de tradutor universal e coloca na alien. Ele é um óculos com bigodinho, igual do Senhor Batata. Didi não aguenta a risada e Okarun finalmente pergunta o que a alien queria. A alien diz que ela decidiu ir a um planeta para lutar contra um monstro forte o suficiente para derrotar ela, e quem conseguir derrotar ela, ela vai ter que se casar com ele. Aí lembrando, ela diz que o nome dela é Vamos Lá, então vamos lá! O tradutor começa a dar algumas falhas e Ebisan diz que vai consertar ele. O gordinho diz que tudo isso é uma confusão, quem derrotou a Vamos Lá foi ele, então ela tem que se casar com ele. Mas Vamos Lá ignora o gordinho esperando um abraço dela e abraça o Okarun. O Okarun pergunta se tem alguma forma de Ebisan traduzir aquilo porque ele não está entendendo o que está acontecendo. A cena corta para um local abandonado e 3 serpos estão parados na frente de uma criatura estranha. Os serpos dizem que aquele local é território deles e imediatamente os serpos da direita e da esquerda são derrotados com a cabeça amassada contra a parede. O serpo do meio tem o seu rosto preso por uma mão em formato de garra e de frente com uma espécie de alienígena em formato de inseto robótico, ele diz: as suas coisas são minhas, e minhas coisas são minhas também. Parece imposto brasileiro? Agora, se você chegou até aqui e não quer ser pego pelo periquito abelha, se inscreva nesse canal maravilhoso.
nossos amigos estão comendo aquele takoyakizinho gostoso. A Aira pergunta quem diabos é alienígena e que não confia nela ainda. A vovó diz que não conhece o gordinho e como ele é jovem ele precisa se alimentar direito. E o gordinho fica surpreso que a vovó Miau tá falando. A Aira continua implicando com a alienígena, mas o gordinho fala que ela não fala a nossa língua, então até consertarem o tradutor universal do Ebi-san, ela não vai conseguir entender o que a alienígena diz. O Karun tenta explicar o mal entendido, dizendo que a alienígena só foi procurar um oponente forte pra lutar e perder a luta e acaba se casando. Nessa hora todo mundo se engasga. A Yaz e a Aira se levantam com ciúme e diz que isso é injusto, porque eles que derrotaram ela, não o Karun, e chamam ele de pedaço de merda. O Karun fala pra eles pararem de insistir em falar alguma coisa com a alienígena porque ela não entende nada sem o tradutor de voz. E o gordinho, que eu me recuso a narrar todas as falas dele porque é o pior personagem dessa série até o momento, diz que na realidade quem derrotou a garota alienígena foi ele, não as meninas, já que as meninas deram só o golpe final. A alienígena olha para o Karun, aponta pros takoyakis e pede mais um pouco. O Karun enche o prato dela, se perguntando quanto ela consegue comer. A Seiko, mesmo sendo uma baita de uma gostosa, é uma vovó e adora pessoas que comem bastante, então prepara mais takoyakis para todo mundo. A Yase continua com ciúme vendo que o Karun se interessou nela, já que ela come bastante, e a Yase começa a comer tão rápido quanto a alienígena. Ela se levanta, senta ao lado de Okarun e fica encarando a alienígena, enquanto a alienígena encara ela também e dá um sorrisinho fofinho. Eu adoro já essa personagem, já que eu não entendi nada do que ela fala. A cena corta pro final do dia, a Yase está com dor de barriga porque comeu bolinho demais. E a Yase diz que mesmo não confiando nela, ela tinha uma bola de ouro e precisam saber o que aconteceu com essa bolotinha. Diz para o Karun para ele não baixar a guarda para a alienígena só porque recebeu um beijinho. Eu com certeza não baixaria a guarda, baixaria outra coisa. A Yase percebe que o Karun tá nervoso, lembrando do beijo, e decide atormentar ele, perguntando se ele tá babando ou o que tá acontecendo. O Didi invade a sala, chamando o Karun o mais rápido possível. Já lá fora, a alienígena dá sinal de positivo pro Didi, deixando ele entrar dentro do traje dela de Kaiju. Ele fecha o traje completamente. Ela diz que não é para ele fazer isso, na sua língua alienígena provavelmente. A cena corta pro corpo dos 3 serponianos destroçados no chão, e 3 alienígenas robóticos com forma de inseto estão segurando a cabeça de um deles. Começa outro dia na casa da gostosa da vovó Seiko, e a Yase continua insistindo dizendo que a garota alienígena é uma alienígena. Seiko diz que ela não se parece nem um pouco com o polvo e que provavelmente ela é só uma aluna transferida, e diz que vai ligar para a escola avisando. A Yase começa a bater o pé dizendo que por que diabos ela tem que cuidar da garota alienígena, e a vovó Seiko diz que ela está indo trabalhar, por isso não pode deixar uma aproveitadora, no caso alienígena, sozinha em casa. A Yase diz que a vovó Miau poderia cuidar da alienígena, mas a vovó Turbo também tá arrumada para ir pro trabalho junto com a Seiko, olha que bonitinho. A Yase pega algumas roupas dela para tirar a roupa de Kaiju da alienígena. A alienígena utiliza o scanner do traje de Kaiju para escanear as roupas que a Yase está usando e vão correndo para a escola. A Yase tenta ensinar a alienígena Vomola a falar, mas ela só repete as mesmas ações de Yase e as mesmas palavras. E é um começo, né? A Yase fica animada com o resultado dela e abraça a Vomola, mas logo lembra que ela é inimigo e desfaz o abraço dizendo que quase caiu nos planos malignos dela. A Yase então faz um desenho, porque qualquer raça consegue entender um desenho, e desenha a bola dourada de Okarun. Vamola pega uma bola do seu traje meio petrificada e mostra para Yase, perguntando se é aquela bola que ela viu. Seu traje se desfaz e a Yase percebe que aquele é apenas o núcleo de energia do traje, então não é a bola dourada de Okarun, mas ela ainda quer saber onde ela conseguiu aquela bola dourada. Já que não é do meu vizinho, ele nasceu só com uma. A Yase olha o relógio da praça, vê que tá atrasada e pede pra Vamola correr. A Vamola começa a repetir, correr, correr, e elas vão correndo pelo atalho. Eles passam por uma fábrica totalmente abandonada. Antes de entrar, eles fazem um sinal de proteção e bênção da sorte. A Vamola, muito fofinha, repete os sinais igualzinho ela, uma boa menina por sinal. Já dentro da fábrica, ela está caindo aos pedaços. Quando de repente, Vamola aponta. Uma aparição de aproximadamente 4 braços, passando batom na sua boca gigante, pergunta se ela é bonita. A Yase começa a gritar pomada, e a aparição do Zé Bonitinho dá um socão na Yase, jogando ela contra a parede. A maldição diz, não grite pomada pra mim, sua vaca, você me irrita, garoto. Rapidamente a Vamola se transforma no Kaiju e dá um socão na cara da aparição, mas ela não sente nada do impacto e diz que gosta dela, porque a cara dela é feia, então provavelmente ela vai me amar. Vamola continua atingindo vários socos nela, mas ela continua não sentindo e diz, ter uma coisa feia igual você perto de mim me faz parecer muito mais linda. A aparição segura o corpo da Vamola e dá um suplex germânico perfeito nela, fazendo ela cair de cabeça no chão. O impacto da queda fez vento e ela segura o vestidinho dela dizendo que vergonha. A Yase volta dos escombros e diz, você é a mulher da boca cortada, não é? Se eu cantar pomada 10 vezes, então vou me livrar de você. A Yase começa a repetir pomada, chega até a 7ª vez, mas a aparição enfia seu braço no espelho e ele sai de um caco de vidro do chão e atinge a Yase. Ela se defende com o poder de aura dela. A aparição diz, eu disse pra você não gritar pomada pra mim, não disse?
Vários braços saem em direção a Ayase do yokai porque o chão tá repleto de vidros e um deles segura a perna de Ayase. Ela pega um pedaço de pedra para tentar se defender, Vamola se levanta, tenta imitar o mesmo ataque que a maldição usou nela, mas não funciona. Ayase grita para Vamola dizendo que só vai conseguir derrotar ela se ela dizer 10 vezes pomada em sequência. A aparição coloca a mão no espelho, diz que definitivamente a favorita dela é a Vamola e aponta o espelho tirando uma selfie para Vamola. A Vamola faz sinalzinho de paz e desaparece no ar. Ayase fica puta vendo o que aconteceu, utiliza seus braços de aura para coletar escombros e dá um soco em direção à aparição, mas não resolve muita coisa. Ela sai correndo chamando a yokai de feia e a yokai despiroca e começa a gritar que não é feia. Ela começa a destruir tudo que vê pelo caminho porque tá putaça da vida. Enquanto ela tá distraída, sem segurança com o espelho, Ayase rouba o espelho. Ela tenta usar seus poderes de aura para tentar tirar a Vamola de lá, mas não consegue. Como o ângulo do espelho reflete a imagem do yokai, ele consegue usar seus poderes e aprisiona a Ayase no espelho também. E a boca cortada diz: tão deplorável, tão triste, se o espelho refletir pelo menos um pouquinho de mim, eu posso usar o meu poder. Aí está vocês, suas vacas feias, maldade. A yokai boca cortada começa a passar batom no rosto de Ayase, tentando deixar ela parecida com um palhacinho, mas ela ficou muito fofinha. Ela olha bem e diz: não, céus, isso fez você ficar um pouco mais bonita. Então a yokai diz que ninguém é tão bonita quanto ela, olha com aquele sorrisão maravilhoso que ela tem e diz: espera, eu não tô conseguindo me ver direito. Ayase e Vamola começam a tampar o reflexo inteiro da yokai no espelho, fazendo caretas fofinhas. E a yokai fica putaça porque a única que merece ser vista no espelho é ela. Ela começa a colher o espelho de um lado pro outro e liberta as duas meninas chamando elas de mocreias. A yokai finalmente vê seu reflexo no espelho, olha com uma carinha adorável dizendo: eu sou tão adorável. O yokai olha em volta procurando a Ayase para dar um cacete nela e não encontra nenhuma das meninas. Logo ela começa a ouvir no fundo a palavra pomada, várias e várias vezes. A yokai continua procurando, mas não encontra e finalmente eles dizem a última vez a palavra pomada. E a yokai se desfaz na frente deles. Finalmente a gente descobre que a Ayase e Vamola estavam juntos no mesmo traje, usando o sistema de camuflagem dele. Elas fogem dali aliviado. A Ayase diz para Vamola que deveria ter ouvido a vovó, quando ela diz para elas não irem ali, e Vamola repete a mesma frase dela: estaremos encrencadas, e abraça a Ayase. Elas continuam correndo para a escola, chegando atrasada lá, o professor está recepcionando ela na entrada e diz: quase conseguiu dessa vez, atrasada do Enem. A Ayase encontra o Karun e a Aira vê a cara dela e começa a dar risada. Logo o professor aparece, dizendo que a Vamola vai ficar na classe C juntamente com o Karun porque as outras classes estão cheias, e nossas amigas ciumentas estão putaças com isso. A Aira e a Ayase tentam invadir a sala, mas a representante está fazendo a barreira, dizendo que elas não podem entrar ali porque tem pessoas estudando naquela classe. A Ayase e a Aira saem dali com ódio. Todos os alunos da escola estão assediando a nossa garota alienígena Vamola, tentando ensinar ela a falar e querendo saber um pouquinho mais sobre ela. Eles perguntam de onde a Vamola veio, e o gordinho que eu me recuso a narrar as falas dele diz que ela veio da Índia. A representante pergunta ao Karun qual a conexão dele com Vamola, e ele diz apenas que conhece ela. Ela pergunta se na realidade ela não é namorada dele, e a Vamola vê nos livrinhos que os alunos deram pra ela aprender a língua deles, Takoyaki começa a repetir chamando Takakura. Logo ela olha pro Takakura também e fala: Takakura, namorado. Ele fica vermelhinho e o gordinho chato pra desgraça diz que na verdade a Vamola tá atraída por ele, que na realidade quem derrotou ela foi ele. Chato pra desgraça esse gordo, não gosto dele, fique claro. Por fim a representante pergunta o que realmente aconteceu e o gordinho fala que ele montou num robô gigante. Ela diz que não acredita no gordinho e pergunta pra Takakura se aquilo é verdade. A representante demonstra gostar um pouco do Takakura. Takakura diz que aquilo é verdade, ela acha que ele está mentindo também e sai chorando da sala. Um arrepio dá na espinha de Takakura e do gordinho. Ele olha pra trás e tá Ayase, Aira e Didi olhando pra eles com cara de bravo. Ayase dá um sinal dizendo que é pra encontrar eles fora da sala de aula. Logo Ayase começa a praticar bullying com o Karun, dizendo: agora, mestre Karun? Sim, senhora, ele responde. Nós te mandamos o sinal como nós tínhamos dito que faríamos. Ele responde: sim, senhora. Mas você estava tendo um bom tempo, não estava? Sim, senhora. Um bom tempo. Ela se aproxima de Okarun, olhando pra ele de cima pra baixo. Ele fica pequenininho perto dela, com vergonha. Ayase perde a paciência, pega Okarun pelo pescoço e pergunta que diabos ele tá fazendo ali. Okarun e Didi se aproveitam que as meninas começaram a brigar entre si e fogem dali de fininho. Didi avisa pra ele sobre a representante que está barrando a Ayase de entrar na sala pra falar com ele, que é pra ele dar uma olhada naquilo lá, que aquilo está ficando muito estranho. Ayase percebe que Okarun e Didi estão se tornando bons amigos e pergunta por que ele está agindo de forma tão informal com Didi, que ela também quer um tratamento assim. Okarun diz que não pode fazer isso porque o Didi tem um demônio do olho e ele não fica tão relutante assim. Ayase faz biquinho e aponta o dedo pra Vamola. Ela pede pra Vamola mostrar a bolinha dourada que ela possui. Ela tira a bolinha do seu traje,
E por fim, o gordinho chato pra desgraça diz que aquela bola não pode ser a bola de Ocarum, já que seria impossível fazer toda aquela estrutura simplesmente para pegar a bola do Ocarum após a construção do traje. Mas eu ainda quero saber de quem é aquela bola. Todos no pátio da escola estão ouvindo a conversinha sobre as bolas e ficam curiosos. A Ayase diz que não é muito bom eles falarem sobre as bolas douradas de Ocarum em público, então eles decidem mudar o lugar da reunião. Já na casa de Ayase, a vovó Seiko tá dando bronca nela e na Vamola, dizendo que avisou que não era para ninguém passar naquele local. A Ayase diz pra vovó não se preocupar enquanto faz biquinho, porque ela sabia de uma palavra para repelir a boca cortada. A vovó põe a mão na cabeça, dizendo que ela usou a palavra pomada e chama ela de idiota, dizendo que da próxima vez ela vai ter que usar essa palavra 100 vezes para poder funcionar, já que essa palavra perde o efeito quanto mais se usa. A Seiko continua dizendo, e você sabe por que essas ruínas continuam intocadas? Porque ninguém consegue derrotar Reiko Kashima. Na próxima semana, não saia de casa depois das 10 da noite, mesmo que alguém te chame pelo nome, nem mesmo olhe pela janela. Caso contrário, Reiko Kashima vai te achar. A cena corta para nossa yokai Bokuda procurando a Ayase pelas casas da cidade. Já é de noite, a vovó Seiko faz uma prece na frente da porta do quarto da Ayase, põe 2 copos de água junto do batente da porta, diz para elas cobrirem os espelhos e não sair desse quarto depois das 10 da noite, que é para elas ficarem dormindo até as 5 da manhã. A Ayase diz que é fácil, que é só ela dormir, mas Seiko diz, bom, isso se vocês conseguirem dormir. Ela reclama que não consegue dormir direito, olha pro lado e Vamola tá babando do lado dela. A Ayase escuta a voz de Ocarum pela janela, a Ayase pergunta pra ele por que ele tá ali tão tarde e ele diz que foi devolver o mangá que emprestou dela. Que a Seiko disse o que está acontecendo e ele decidiu ficar esperando lá fora para proteger a Ayase. A Ayase começa a ficar vermelhinha e agradece ele. Ela diz que não é necessário, porque se ele ficar ali, ela vai ficar preocupada e aí não vai conseguir dormir. Ele diz que mesmo assim vai ficar, que ele tá ali por amor. A Ayase fica vermelha, cobre a cabeça, e a Ayase diz, não diga isso, espera pra dizer isso amanhã, quando eu puder ver você. Ele pede desculpa e diz que ele é realmente um cara muito estranho, e a Ayase fica vermelha, começa a bater os pés, mostra que tá felizinha, levanta dizendo que não vai conseguir ficar sem ouvir aquilo, e decide ir pra fora, pra escutar aquilo direto da boca de Ocarum. Antes de chegar pra fora da porta, ela lembra que a vovó alertou ela pra não sair do quarto, e ela pergunta para Ocarum, na verdade você não planeja sair com Didi amanhã? Ocarum diz, não, com Didi-san não. Ela tira a mão da fechadura, volta pra cama e diz que Ocarum nunca chamaria o Didi de Didi-san, que a única pessoa que ele chama de forma informal é Didi. A yokai começa a esmurrar as paredes da casa, dizendo que quer ver a Ayase-san, pedindo para que ela por favor saia. A casa toda está estremecendo e o yokai continua espancando a casa, dizendo por favor saia Ayase-san, eu te amo. Depois de uma noite completamente barulhenta, Ayase não consegue dormir direito e está toda descabelada na mesa tomando café. A vovó Miau diz para todo mundo se servir à vontade e a Ayase reclama que não conseguiu dormir. A Ayase continua reclamando, dizendo que é injusto ela brigar com os sentimentos de alguém daquela forma, e a Seiko diz que a boca cortada usa o espelho para espiar o coração das pessoas. Enquanto isso, a nossa alienígena Vamola, com o cabelo todo descabelado porque acabou de acordar, começa a comer com os pauzinhos errado. Então a Ayase lembra da bolachinha do Ocarum e pede ajuda para a vovó Miau. A vovó Miau diz que ela é um pé no saco, que ela não espera nem ela terminar de comer para fazer as coisas. A Ayase começa a mexer no traje do Kaiju, tira a bola dourada de lá e mostra a vovó Miau perguntando se ela já viu aquilo uma vez na vida. A vovó Miau olha sério pra cara da Ayase e diz, isso é muito mais medonho do que uma simples bola dourada. Isso lembra muito mais o karma humano. Eu não quero nunca mais ver isto. Apenas esqueça isso, garota idiota. A Ayase se pergunta, karma humano, mas a Vamola é só uma alienígena. Já indo pra escola, a Vamola está com uma roupa um pouco diferente da Ayase e ela deixou a sua máscara de kaiju mais parecida com o capuz de uma jaqueta. A Ayase diz que comprou aquela mochila pra ela, que é a mochila bem fofinha por sinal, e diz ao menos pra ela ser grata pela mochila que ela ganhou. Vamola começa a falar, é isso aí, igual o Mineirinho Adventures, e logo elas encontram o Ocarum pelo caminho. Vamola fica toda animadinha porque viu o Ocarum, e a Ayase entra na frente dela. A Ayase diz que não dormiu direito por causa da maldição que tá perseguindo ela, e pergunta para o Ocarum se ele foi ontem à noite até a casa dela e disse algumas coisas. O Ocarum disse que não era ele, e a Ayase começa a surtar e mete bicuda no nosso protagonista, pegando ele pelo pescoço. Você não se lembra do que me falou quando veio na minha casa ontem? A Vamola continua falando, é isso aí, tentando afastar os dois. A Ayase continua espancando o Ocarum por mais um tempo, até que eles chegam finalmente na escola. A cena corta pra Ayase dormindo na mesa dela e as amigas dela fazendo um videozinho dela toda babada. A Ayase começa a falar enquanto dorme, mas você disse que me amava. Todas acham estranho aquilo, mas continuam gravando pra tirar uma onda com a cara dela depois. Já cortando para a sala C, na sala de Ocarum, ele tá ensinando Vamola a falar muito obrigado. Logo aparece Didi, Aira e Ayase chamando eles para ir para fora e Didi quer mostrar a nova técnica que ele aprendeu.
Ele usa seu impacto de Ki para balançar algumas árvores. Ele fala que ele quer ser útil nas batalhas também, já que até o momento ele não consegue controlar direito o demônio do olho. Todos comemoram a evolução do Didi, falando que ele é realmente um prodígio, e Vamola observa aquela cena com atenção. Ayase no final da aula se despede deles dizendo que vai trabalhar, e Ocaron avisa ela que vai buscar ela às 9 horas, já que ela não pode ficar até tarde da noite por causa da maldição que está perseguindo ela. Ayase pede para Ocaron levar Vamola até em casa e diz para ele não fazer gracinha nenhuma com a Vamola, que tudo o que ele pediram para ela tem que dizer não. Vamola olha pra cara de Ayase e diz obrigado. Elas se encaram por um tempo, eles ficam vermelhos e aquilo foi muito fofo. E Ayase vai até o trabalho. No caminho, Ocaron encontra Didi e Aira e eles perguntam o que aconteceu com Ayase. Ocaron explica que ela foi trabalhar, eles conversam um pouco mais, até que o caminho deles fica diferente. Didi e Aira continuam andando juntos até a casa deles, e Aira pergunta onde a Ayase está trabalhando. O Didi fala que é em um mês de café, então ela tem a brilhante ideia de ir até lá, zoar com a cara de Ayase. Eu também faria isso. Didi fala que lá deve ser um lugar legal, porque o Ocaron elogiou muito o local. A Aira fica com ciúmes, perguntando se o Ocaron gosta desse tipo de pessoa que se veste de empregada, e se pergunta se ela deveria começar a trabalhar lá também. Logo, tudo à sua volta escurece, e 3 alienígenas estão parados na frente deles. Ocaron leva Vamola até a casa de Ayase e se despede dela dizendo até logo. Ela também repete a ação. Assim que Ocaron se vira, ela segura na bolsa dele. Ocaron fala que é a 5ª vez que ela já faz aquilo, e deixa bem explicado pra ela, dizendo que eles não podem se casar. Vamola continua falando na língua dela, e Ocaron não entende nada, ele diz pra ela parar, que ele não consegue entender nada, e que eles não podem se casar da mesma forma, porque ele está apaixonado pela Ayase-san. Tadinho da nossa alienígena. Então, ele sai correndo. Ele sente o coração dele apertado, lembra do rosto da Ayase, logo o céu fica completamente escuro. Ele se depara com vários alienígenas na frente dele. Um deles é o Xenomorfo. E atenção para você que não é inscrito nesse canal maravilhoso, se você não se inscrever agora mesmo, o Xenomorfo vai até sua casa e você vai engravidar dele. A cena corta para Didi e Aira, eles estão sendo atacados de todos os lados pelo alienígena que está lançando mísseis, um que está com uma sniper, que é um pequenininho por sinal, e um alienígena que está fazendo um campo incendiário em volta dele. A Aira se transforma, utiliza seu cabelo para se movimentar, tenta desferir um ataque contra o alienígena gordinho que lança mísseis, mas ele faz um campo de força que impede o chute dela. Os mísseis que ela desviou voltam para tentar atingir ela enquanto ela está atacando o alienígena gordinho. Ela pega impulso no campo de força dele para escapar dos mísseis explosivos e vira um mortal para trás enquanto tudo explode. Mas o alienígena sniper já tem ela na mira, dá um capa nela e a potência do tiro laser manda a Aira pelos ares, destruindo todas as casas que ela vê pela frente. O alienígena continua atirando e a Aira continua utilizando seu cabelo como se fosse o Homem-Aranha para fugir dos disparos. Enquanto isso, Didi está sendo perseguido por um alienígena que tem um campo de força incendiário em volta dele. A Aira diz para ele fazer alguma coisa para se transformar no demônio do mal-olhado, porque sozinha ela não consegue lidar com os alienígenas e ainda salvar ele. Didi diz pra Aira não se preocupar, que ela vai fazer alguma coisa com o sniper, e é só pra Aira se preocupar com os alienígenas maiores. Ele carrega o Chi dele, faz a mesma posição que ele usou para balançar as árvores e lança contra o alienígena menor, lançando ele pelos ares. Sem tempo para comemorar, o alienígena mais gordo, que tem um campo de força incendiário, avança em direção a ele e ele tenta usar o mesmo ataque tentando repelir o alienígena, mas não consegue. O corpo de Didi começa a se incendiar, o alienígena dos mísseis lança mísseis em direção a Aira. Ela pega um balde de água para jogar em Didi para ele se transformar no demônio do olho e se salvar dos ataques, mas o balde é derretido e toda a água é evaporada. Didi cai no chão quase morto, quando de repente o demônio do olho ressurge e ele pergunta: o que é esta coisa grande na minha frente? Tá querendo morrer? Ele continua perguntando ao alienígena com cara de meleca o que ele está fazendo, e Aira pede pro demônio do olho acabar com ele. Mas ele lembra da promessa que fez ao Ocaron e diz que não pode lutar, e sai andando perguntando o que será que tem pra janta hoje. A Aira continua dizendo ao mal-olhado que se ele não fazer nada, eles não vão conseguir voltar ao mundo normal deles. Ela diz isto enquanto continua fugindo dos disparos do alien sniper. Assim que o demônio do mal-olhado percebe, o alienígena gordinho separa vários pistões do corpo dele e começa a desferir vários ataques em direção ao mal-olhado, acertando ele de todos os lados. De repente, um brilho emerge do centro do seu peito, e um raio de ataque gigantesco atinge o mal-olhado a queima-roupa e sai obliterando tudo pelo caminho. Não muito distante dali, o corpo do mal-olhado está no chão. Ayase vê aquela cena, começa a ficar preocupada com Didi e tenta ir até ele para ajudar. Mas o alienígena utiliza seu campo de força destacado, acaba prendendo Ayase, deixando ela imóvel, e vários mísseis atingem ela juntamente com os tiros de sniper do alienígena sniper. Ela cai no chão com todo o seu uniforme rasgado, completamente derrotada. Os alienígenas se aproximam,
e do corpo do alienígena que lança mísseis, emerge uma criatura parecida com o Cthulhu. E ele diz, momento imersão. Ele não diz momento imersão, mas vocês entenderam. Foram quase 3 minutos. Isso foi rápido. Umidade abundante neste planeta. Então, não podemos usar raios laser. Precisamos sair daqui rápido ou vamos correr perigo. E percebo pela gravidade densa que esses seres têm corpos resistentes. Com o corpo do alienígena já completamente fora da armadura dele que lança míssil, a gente vê que ele é um polvo gigante com a cara do Cthulhu. A Era, com o restante do seu poder, utiliza seu cabelo para fazer uma bola de proteção no corpo dela e do demônio do mal-olhado, e o demônio Sniper atira, destruindo completamente o casulo de proteção dela. Eles percebem que ela sumiu dali, tentam usar os scanners de vida para tentar localizar onde eles foram parar, mas várias orbes brancas aparecem impedindo eles de localizarem o corpo de Aira. Então, não conseguindo localizar o corpo dela, eles começam a disparar em todo o local, destruindo a área completamente. O alien, já dentro da sua armadura novamente, diz: nada bom. Nosso tempo. Retornar. Incômodo, um planeta cheio de orbes. Já longe dali, a Aira sai de dentro do esgoto completamente esgotada, dizendo que precisa avisar os seus amigos. Enquanto isso, a Yas está trabalhando no seu restaurantezinho bem feliz, agradando todos os clientes, e o Karun está se fodendo, enquanto todos os alienígenas atacam ele de todos os lados, tendo um alienígena mais parecido com um Megazord, um alienígena que usa vários tentáculos como o Dr. Octopus, e um alienígena parecido com um xenomorfo que utiliza uma mochila jato para se mover mais rápido. O Karun transformado começa a se mover no ritmo da música do rock and roll e consegue escapar de todos os ataques do alienígena de tentáculos e dos mísseis que o Megazord enviou para ele. Explosões tomam conta do lugar, o Karun avança até ele e atinge as juntas de proteção do Megazord. O alienígena de tentáculos continua atacando o Karun, mas o Karun desvia deles facilmente e dá uma voadora com os 2 pés no peito dele, lançando ele para longe. Sem tempo para respirar, o alienígena xenomorfo utiliza sua mochila jato, avança em direção ao Karun e o Karun foge de todos os ataques dele saltitando. Só que como o xenomorfo é ágil também, ele continua atacando e perseguindo o Karun. O Karun toma distância, acumula energia nas suas pernas e dá uma investida com a cabeça em direção ao alienígena. O alienígena já estava esperando aquilo, carrega um soco e dá direto na cara de Okarun. Okarun comenta que por um momento a distância dele encurtou e ele não está entendendo o que está acontecendo. Olhando atrás do xenomorfo, um alienígena que parece um inseto encara Okarun. Okarun diz que está sentindo uma sensação de pressão. Antes de finalizar a frase, o xenomorfo automaticamente aparece na frente de Okarun e começa a acertar o rosto dele com vários socos, quebrando todos os dentes dele. O alienígena, que parece um inseto que está atrás do xenomorfo, finaliza sua carga de ataque e fecha suas mãos. Uma onda gigantesca de pressão, possivelmente gravitacional ou psicocinética, atinge Okarun dos 2 lados, fazendo ele cair no chão, completamente destransformado e derrotado. O alienígena então se aproxima e diz: foi como os serponianos reportaram, ele era forte. E pensar que ele era tão ágil assim, sem nenhum traje num planeta de gravidade tão forte. Vamos recolher a joia, estamos sem tempo. O alienígena com tentáculos segura os pernas e braços de Okarun e o xenomorfo pega uma máquina esquisita, põe na direção da virilha dele e suga as bolinhas do Okarun. Ele já tinha um, agora ele não tem nenhuma. Eles então decidem levar o corpo de Okarun em direção à sua nave em formato de pirâmide. De repente, os tentáculos que seguram o corpo de Okarun são rompidos. Eles se perguntam o que é isso. E aparece o nosso querido Abe-san na forma homem de negócios, dizendo que pode lutar por 24 horas. Ele tem até uma gravatinha, que bonitinho. Abe-san rapidamente se transforma, voltando à sua forma padrão, e corre até o Okarun pedindo para ele acordar. O Okarun está adormecido no chão, todo ensanguentado. Voltando para o meio de café, a Yas está cuidando de todos os clientes de uma forma até muito considerável e logo é avisado pela sua supervisora que já são 9h35. Ela se apressa para ir embora, dizendo que ela precisa chegar em casa antes das 10 durante uma semana para evitar ser pega pela Reiko Kashima. Ela tenta abrir a porta, mas está trancada. Ela olha para trás para avisar a sua supervisora e de repente percebe que todos se transformaram em calvões sobrancelhudos. Eles se levantam rapidamente tentando atacar a Yase e ela utiliza seus poderes psicocinéticos para arremessar todo mundo para longe. Eles começam a tentar repelir os ataques de Ayase utilizando a sua pressão para enviar a Ayase para longe também, enquanto outros calvões sobrancelhudos tentam se aproximar. A Ayase continua arremessando eles para longe. Então eles vão pro tudo ou nada e começam a arremessar copos, talheres e garfos em direção de Ayase. Os calvões que estão em posição de reza terminam de acumular sua energia e lançam o corpo de Ayase contra a parede. Eles prendem a Ayase no chão e dizem: nós anulamos suas capacidades especiais. É inútil resistir.
Este planeta está transbordando de poder, e nós estamos dispostos a fazer um maravilhoso uso dele. Ayase continua tentando escapar, chama todo mundo lá de merda e pergunta se eles estão trabalhando com aquelas pragas dos serponianos. Então o sobrancelhudo, que provavelmente é o líder, tem a maior sobrancelhas dele e diz: a informação dos serponianos está correta, sua força de vontade é surpreendente, mas conseguimos mantê-la sob controle. Tudo isso graças a Vamola. Ele continua falando: Vamola é quem vocês devem chamar de companhia de avanço. Vamola é quem nos trouxe aqui. Ayase se lembra da vovó Miau dizendo sobre a bola da Vamola, dizendo que aquilo era algo muito mais sombrio, mais parecido com karma humano. Então o alienígena sobrancelhudo tira uma espécie de pistola com uma furadeira e diz: ao que parece, Serpo criou isso para dissecar sua espécime. Ele vira o pescoço de Ayase para utilizar a furadeira nela, e Ayase lembra do rosto de Vamola, se perguntando por que ela fez isso. De repente, todos os sobrancelhudos é lançado para longe, e quem menos a gente espera que tenha salvo Ayase é um serponiano. Ele possui uma cicatriz no olho e rosto de psicopata e diz: isto não será feito hoje. Aquele objeto nos pertence. Devolva, por favor. Devolva a nossa mercadoria. Ayase está no chão, assim como eu, sem conseguir entender nada do que está acontecendo. Ela está em uma posição maravilhosa enquanto encara os sobrancelhudos e o serponiano com cara de psicopata também olham eles. O serponiano lança para ela um ferro de passar roupa e pede ajuda de Ayase, falando que é para ela utilizar aquilo para bater do outro lado do rosto que ele bater. Então, Ayase utiliza seus poderes junto com o serponiano e bate dos dois lados do rosto de um dos clones sobrancelhudos. Rapidamente ele se transforma em um serponiano comum. Ayase, sem entender nada, pergunta o que diabos está acontecendo. Os serponianos, para evitar os ataques dos sobrancelhudos, utilizam seu ataque e 6 órgãos sensoriais, mandando uma onda de pressão e derrubando alguns no chão. O serponiano de cicatriz explica a Ayase que aqueles são clones deles, que se na data de nascimento dos clones, os dados deles forem alterados, eles mudam de aparência. A Ayase finalmente entende que aquelas criaturas fantasiadas de Maid, então não são as amigas dela. E o serponiano continua explicando: na hora de entrar no espaço vazio, houve uma transferência ruim de dados. E conclui que um dia uma espécie de alienígenas que ele nunca viu na vida acabou roubando todas as coisas e tecnologias deles. Os sobrancelhudos mandam mais uma onda psíquica em direção a Ayase e os serponianos, prendendo eles contra a parede novamente. Ayase diz que agora não é hora de conversar e bate em mais um com seu ferro de passar roupa. Eles se transformam em serponiano e, já que possuem 3, eles têm vantagem psíquica. Ayase começa a transformar quase todos os sobrancelhudos em serponianos e o pau quebra como se fosse de gangue. Quando estão quase vencendo, Ayase percebe que tem uma criatura estranha com os membros alongados no telhado. O serponiano utiliza seu ataque psicocinético em direção a ele, mas não funciona. E o monstro então faz crescer sua tetinha em direção ao serponiano, acaba furando o coração dele e a cabeça, e transforma ele em uma criatura estranha. A criatura estranha que o serponiano se transformou ataca Ayase, e os serponianos agem rapidamente, transformando ele de volta. Mas assim que eles fazem isso, a criatura do telhado furam a cabeça deles também, e eles se transformam de novo, atacando o serponiano que eles acabaram de fazer voltar ao normal. Ayase tenta arremessar uma cadeira em direção ao monstro que está no telhado, desviando dos ataques dela, mas percebe que a sua cadeira atravessou ele. O serponiano diz que aquela criatura é de outra dimensão e que ataques físicos não vão funcionar nela, mas os ataques dela vão funcionar neles. O serponiano conclui: deixe os clones alterados com a gente, por favor, derrote aquele sujeito, do contrário, todos seremos aniquilados. Quase todos os serpos já estão transformados em monstro. O serpo restante pede para Ayase se apressar, dizendo que eles já estão sem tempo. Ayase utiliza seus poderes de aura em volta do monstro e diz "Get over here", como se fosse o Scorpion, mas aquilo não funciona. Ayase é arremessada em direção ao telhado e o serpo diz a Ayase: jamais você vai conseguir retirar esse alienígena da sua dimensão. A única coisa que você pode fazer é atacá-lo diretamente. O alienígena dimensional arremessa Ayase para o outro lado da sala e Ayase diz: valeu pela dica, idiota. Meus poderes só funcionam para agarrar e puxar as coisas. O que eu vou fazer? Nesse momento, o alienígena arremessa suas tequinhas perfurantes em direção a Ayase e fura o antebraço dela. Ele imobiliza completamente a Ayase e começa a balançar ela pela sala de um lado para o outro, atingindo o corpo de todos os serpos restantes. Por final, todos os serpos praticamente se transformam. Eles são completamente obliterados. O serponiano da cicatriz diz que ele já não possui mais tempo, que é para Ayase fazer alguma coisa. Ayase está quase desacordada e pensa: não consigo fazer nada, Ocaron sempre me salva, então nunca reparei o quão fraca eu sou. Ela começa a se lembrar do meio de café dizendo para ela sempre fazer as coisas com convicções, e também tem uma lembrança da sua infância com a vovó Seiko dizendo: diz com convicção, use as palavras para moldar elas com realidade. Agora mesmo, seus pés estão em chamas. Ayase então dá um chute no saco de areia e não faz nada com ele.
A vovó diz que aquele chute nunca vai espantar garotos irritantes nenhum e que ela precisa ser mais forte e fazer com mais convicção. Então a vovó Seiko pergunta a Yase qual é o ser mais poderoso do universo. A Yase diz, é o Nessie? Então a vovó Seiko escreve Nessie no seu taco de beisebol e diz que agora esse vai ser o nome dele. A Yase diz que não sabe o que está escrito ali. E ela pede só para a Yase acreditar. Ela prepara um ataque carregado e diz, falando com paixão e dizendo as palavras, o que é impossível pode se tornar realidade. Ela arremessa o saco de areia o mais longe possível, destruindo um pedaço da casa. A Yase abre os olhos, vê que está completamente imobilizada, ela fecha um coraçãozinho com as suas mãos e diz, moi moi. Uma onda de ataque psíquica oblitera toda a sua frente, destruindo completamente os serponianos transformados e o monstro dimensional. A Yase cai no chão imóvel e os serponianos monstros restantes voltam ao normal. Eles se aproximam em volta de Yase, dizendo que agora que ela não pode atacar eles vão abusar do corpinho dela. Antes que eles façam qualquer coisa, o serponiano aleijadinho envia eles de volta. E o serponiano, enquanto se arrasta em direção a Yase, diz: você me ajudou com um inimigo em comum. Por ora, teremos uma trégua. A Yase começa a fazer corretivos no seu corpo, pedindo para ela não ser transportada ao mundo normal ainda, porque ela está um bagaço. E a Yase pergunta ao serponiano quem eram aqueles alienígenas estranhos. O serponiano diz que não sabe, que na galáxia em que eles vivem, possuem cerca de 666 espécies de alienígenas catalogadas. A Yase pega a referência e fala 666. É estranho, né, que na cena de Deus apareceu tipo uma nave alienígena, né, na cena que o Chiquitita tava jogando água e todo o fogo do vulcão, e agora 666 mostra a quantidade de alienígenas que possuem na galáxia. Interessante. Então o serponiano conclui que esses alienígenas provavelmente vieram de outra galáxia por um aparelho desigual. A Yase pergunta o que é um aparelho desigual, e ele diz, é um sistema de transmissão como as pirâmides do Egito. A Yase fica confusa com a informação e diz que achou que as pirâmides eram só túmulos. Os serponianos dizem que as pirâmides não são túmulos, que elas são só transmissores, que enviava o corpo dos faraós mortos em direção a planetas com a medicina mais avançada. E fala que no Japão possui também um transmissor, que seria o túmulo de Kofun. Por fim, a Yase diz que não está entendendo nada, que é muita informação para ela assimilar, e quer saber como que esses alienígenas falam a língua dela perfeitamente. O serpo aleijadinho diz que eles roubaram todos os dados dele, inclusive os dados linguísticos, e por isso eles falam a mesma língua. A Yase pergunta se nessa invasão possui muito desses alienígenas, e também pergunta se possui alguma garota kaiju no meio deles. O serponiano diz que não pode afirmar, mas provavelmente existia uma garota kaiju no meio deles. O serponiano confessa a Yase que o plano deles era atacar a Yase e seus amigos separadamente, um de cada vez, mas esse plano foi roubado por outras espécies de alienígenas, e que nesse exato momento, todos os amigos de Ayase estão sendo obliterados. Ayase então quer sair dela às pressas, mas olha o relógio e vê que já passou das 10, que ela não pode sair na rua ou só vai piorar a situação, já que o yokai vai perseguir ela onde quer que ela esteja. Ela se lembra que não muito longe dali possui um mangá café que fica 24 horas abertos, mas eles não aceitam menores. A Yase pede mais uma vez pro serponiano liberar ela, ele diz que só vai liberar se ela levar ele junto. A Yase diz que odeia ele, mas acaba concordando. Por fim, utilizando ele para se fantasiar, já que ele tá só o cotoco, eles entram no mangá café e esperam a noite passar. E o nosso serpo agora se chama Rokuro. Já dentro do mangá café, a Yase tá sentindo um pouco de dor no ombro porque ele foi perfurado, e o Rokuro pergunta se ela quer ler um mangazinho. Ela mandou a alienígena calar a boca, enquanto isso, na recepção, o atendente está olhando no espelho e diz que ele é maravilhosamente lindo. Logo, Reiko Kashima assume o controle do recepcionista. A Yase pega no sono, o serponiano observa ela dormindo e sai um membro estranho metálico da camisa dele em direção de Ayase. Ele tenta examiná-la, mas rapidamente o atendente bate na porta. Ele diz que o formulário foi preenchido errado e acaba ouvindo uma segunda voz dentro do quarto de Ayase. Ele diz que se tiver mais de 2 pessoas ali, é para eles saírem imediatamente. Então o atendente tenta abrir a porta, a Ayase coloca um cabide segurando ela, e o atendente assim que arromba a porta para entrar, a Ayase rapidamente veste o cotoco do resto do alienígena como se fosse uma camisa se disfarçando dele. O atendente estranho, que está possuído pela Reiko Kashima, que chega mais perto do alienígena, começa a fuçar nela e pede para ver a calcinha de Ayase. O alienígena, como tá com a boca liberada, diz, pode olhar, não tem problema nenhum. A Ayase se desespera lá dentro do corpo do alienígena, e quando ele tá prestes a olhar, a Ayase percebe o espelho de Reiko Kashima, utiliza seus poderes psicocinéticos para tomar o espelho sorrateiramente e tapando a visão do espelho, fazendo assim então Reiko Kashima perder o controle sobre o atendente. Ele sai de lá, envergonhado, pedindo desculpas. O serponiano diz, por que você já tá indo embora? Eu te amo.
Assim que o atendente sai, Ayase chuta o serponiano pra longe, chamando ele de idiota. O serponiano pergunta pra ela o que foi aquilo e ela diz que lembrou da avó dela, dizendo pra cobrir todos os espelhos, que aquilo provavelmente foi um ataque da maldição ou yokai Reiko Kashima. O serponiano pergunta o que é Reiko Kashima e Ayase diz, não é da sua conta. Por fim, ela se lembra daquele membro estranho metálico que estava saindo da camisa dele e pergunta o que era. Mas como a gente não pode saber daquilo agora, a cena corta. Ayase está arrastando o corpo cotoco do serponiano em direção à casa dela e encontra o Chiquitita no caminho. Ela pergunta por que o Chique tá ali e o Chique diz que estava preocupado com ela, que achou que ela tinha morrido, porque todos os amigos dela afinal foram atacados. Ayase entra na sua casa correndo e vê o corpo de seus amigos no chão, completamente ensanguentados, enquanto nosso amigo Ebi-san cuida deles. Ebi pergunta para Ayase se ela está bem. Ayase vê que um dos corpos está com um pano no rosto como se estivesse morto e fica com medo de ser Okarun ou algum de seus amigos. Ela se aproxima, tira lentamente a toalha e percebe que é um alienígena com cara de polvo. Ebi-san pede desculpa por não ter feito muita coisa e avisa que aquele alienígena quem derrotou foi Okarun, que antes o alienígena estava bem, mas agora ele está morto. Ebi mostra um traje que o alienígena estava vestindo e diz que todos aqueles alienígenas utilizam aquele traje espacial, que sem aquele traje eles não conseguem viver na Terra. Ayase começa a investigar o traje e encontra uma bola igual ao que ela encontrou dentro do traje de Kaiju da Vamola. Ayase pergunta para Ebi-san onde está o Karun e ele diz que o Karun está em estado grave e roubaram o testículo dele. Chegando lá, Ayase vê Vamola em cima de Okarun e ele em máquinas para poder manter a respiração e para checar os batimentos cardíacos dele. Ebi-san fala que se não fosse por essa máquina, Okarun já estava morto, já que ela está impedindo que ele se afogue com seu próprio sangue. Ayase tira a Vamola de cima de Okarun e pergunta se elas estavam junto com aquelas criaturas octopus, e pede para ela falar a verdade, que ela sabe que ela pode muito bem entender o que Ayase está dizendo. Ayase salta em cima de Vamola e Vamola começa a dizer muito obrigado para ela. Ayase, muito curiosa com Vamola, diz a Ebi-san, os desgraçados que me atacaram me falaram que a Vamola foi enviada como espiã. Ela mostra a esfera que estava no traje do alienígena morto para Ebi-san e diz que a Vamola tem uma esfera igual no traje dela. Vamola então se transforma no Kaiju e utiliza sua cauda para arremessar Ayase no telhado. Rapidamente ela foge de lá e Ayase corre para fora para apanhá-la. Já fora do templo, Ayase começa a dizer, vaza daqui agora, eu não quero te ver nunca mais. Se eu te ver de novo, não vou ter misericórdia, não chegue nem perto da gente de novo, ou vou deixar você igual aquele octopus morto lá dentro. Agora vaza daqui o mais rápido que puder. Você me dá nojo, sua vadia imunda. Ela pega algumas pedras para atacar em direção à Vamola e ela lentamente utiliza sua camuflagem para desaparecer dali. Ayase começa a chorar e o serponiano, percebendo aquilo, diz que não entende os humanos, já que a Vamola era um inimigo, por que ela chora por ela? Ayase diz que não está chorando e precisa atacar o mais rápido possível a base dos octopus, porque se eles ficarem ali esperando, eles vão estar na defensiva. Ayase diz de uma forma séria que vai matar todos eles e pergunta ao serponiano se sabe onde eles estão. O serponiano responde dizendo que eles não aguentam por muito tempo a gravidade humana, então eles precisam ter uma base perto para ir e vir adequadamente, que o dispositivo de dobra portátil que eles carregam transportam eles apenas para 1 quilômetro de distância. E como eles vieram de outra galáxia, eles precisam de um dispositivo de transmissão, e o mais próximo dali é o do túmulo Kofun. Já dentro da casa, Didi e Aira estão acordados e brigando, com Aira dizendo para Ayase que o Didi é completamente inútil, que ele não consegue controlar o poder do demônio do olho e por isso não fez absolutamente nada para ajudar. Ebi-san, enquanto isso, está utilizando um dispositivo que ele comprou no mercadinho espacial para colocar no braço de Ayase. Ela pergunta para ele o que é aquilo e ele fala, eu não faço ideia, eu só sei que comprei e ajuda para quando o braço está quebrado e deve de ajudar para esse furo que você tem no ombro. Aira diz para Ayase que só ficar ali parada não vai dar certo e eles precisam da vovó Seiko para dar um cacete nos alienígenas. Ayase diz que ela está em Hokkaido e que não tem telefone para ser contatada. Enquanto isso, Ayase continua preocupada olhando para o Okarun enquanto ele está desacordado com várias máquinas dando suporte para ele se manter vivo. Ayase pergunta para Didi o que aconteceu com o demônio do olho. Didi responde que o demônio do olho não tem interesse em lutar com outras pessoas, além de Okarun, graças àquela promessa que ele fez. Didi pergunta a Ayase sobre a Vamola, já que ela pode ajudar porque ela tem força o suficiente para isso. Ayase diz que descobriu que ela era uma espiã, então expulsou ela de casa. Didi começa a discutir com Ayase porque ela não poderia confiar tão fácil assim no inimigo e que provavelmente alguma interferência no tradutor universal que eles usam deu a entender a Ayase que ela é uma traidora, mas que ele confia nela. Ayase continua rebatendo, dizendo que isso é impossível, já que ela ouviu as vozes dos alienígenas direto na cabeça dela, mas Didi diz que ainda não acredita nisto. Ayase continua dizendo, eles acharam a Terra por causa dela, aparentemente ela era da companhia de avanço deles.
aquela vadia estúpida. Então Aira surta, começa a discutir com o Didi também, dizendo que ele é muito mulherengo e que ele não pode confiar em qualquer uma só porque usa saia. Eles continuam discutindo cada vez mais alto, com o Didi defendendo Vamula, dizendo que confia nela, e a Yase dizendo que ela era uma traidora. Ocaron escuta isso, remove o tubo de sucção que está em seu pulmão e diz: Por favor, parem de brigar. Eu quero ficar sozinho. Ebi-san vai para perto de Ocaron. Ayase e os outros se aproximam também. Senhorita Ayase, que bom que você está bem. Ayase diz para ele não se preocupar, que ela acabou com todos eles. Ocaron vê que todos estão bem e finalmente pararam de brigar, e de repente começa a parar de responder a Ayase. Todos dentro da sala ficam preocupados porque ele parou de responder, e Ebi-san rapidamente insere o tubo novamente, sugando todo o sangue acumulado do pulmão dele. E Ebi-san conclui dizendo: ele só tirou o tubo porque vocês idiotas não pararam de brigar. Não façam isso perto de Ocaron, ele não consegue ver seus amigos brigando por algo tão idiota assim. Ayase por fim chama as pessoas para a reunião lá fora, e eles se deparam com o Serponiano Kotoko. Aira começa a chutar a cabeça do Serponiano Kotoko, dizendo para Ayase que ela não está afim de se aliar com uma pessoa tão ridícula assim. O Serponiano conclui dizendo: eu já sabia, eles são imperialistas de outra galáxia. Assim que Ayase me disse que eles roubaram o testículo de Ocaron, eu descobri. Os seus métodos são violentos demais, mas há muito poucos deles, e claramente, uma companhia de avanço prescindendo uma força maior. Então eles planejam enviar uma força ainda maior para invadir a Terra inteira. E graças aos dados que roubaram e ao testículo de Ocaron, eles têm energia suficiente para contatar a sua base. A cena corta para um local distante na galáxia e várias naves estão esperando o aviso para invadir a Terra. Por fim, o Serponiano diz que eles precisam de energias e que eles têm 5 dias para chegar até onde eles precisam ir, no caso a base alienígena. Ayase então sugere que eles treinem durante esse período para se acostumar com as habilidades dos alienígenas e fazerem alguns planos. O Serponiano avisa eles que provavelmente eles podem usar as baterias deles para atingir a base alienígena, o que levaria somente um dia, que eles não têm tempo suficiente para ficar lá e esperar um ataque dos alienígenas. Por fim, o alienígena diz que tem uma base antiga que os Serponianos usavam, que é muito difícil que eles sejam encontrados naquele local. Ayase pergunta para Ebi-san se a nave dele está disponível para resgatar a vovó lá em Hokkaido, e o Ebi-san diz que aquela nave não era dele, que ele pediu emprestado por Ludre-sama. Na hora que o Serpo escuta aquele nome, ele diz: como que você encontrou Ludre-sama? Ele é um ser onipotente e onisciente. É um milagre encontrá-lo. Ayase faz biquinho e lembra que meteu a bicuda nele. Mudando de assunto, Didi pede para eles transformarem a casa em um robô e irem até aquele local misterioso do Serponiano para treinarem e se esconderem. Ayase diz que se recusa, que voar com aquele robô é um insulto para ela e que ela não quer ficar enjoada. Então ela tenta transformar a casa em uma bicicleta. A casa vira uma bicicleta gigantesca e Ocaron fica balançando na cestinha dela. Aira se desespera dizendo que Ocaron está ferido e Ayase está colocando ele em perigo. Ayase tenta voltar para a casa ao normal, mas Aira fica incomodando ela. Logo, a casa gigante vira um gatinho fofo e o gatinho está com o Ocaron na boca dele mastigando Ocaron. Elas continuam tentando mudar a forma da casa, então Aira pega e transforma a casa em um belo carrinho. Logo ela imagina ela passeando com o Ocaron com vários doces e a casa vira uma boca estranha em formato de carro com um docinho em cima e Ocaron sendo mastigado de novo. Por fim, Ebi-san toma o local de Aira, mudando a forma da casa e criando apenas rodas nela para ela se movimentar. Eles rapidamente saem do local e vão até a base secreta do Serpo. Logo, o entregador aparece, deixando algumas cartinhas para a vovó Seiko e se pergunta: mas cadê a casa? Enquanto isso, a casa está no trânsito, destruindo todos os carros que tem pela frente. Ayase, Didi e Aira começam a ficar enjoados e pedem pro Ebi-san ir com calma. O Ebi-san diz: por favor, parem de reclamar enquanto eu dirijo. Isso pode acabar me irritando, e eu sou da paz, então por favor, não me irritem. A casa começa a saltar algumas casas, contornando algumas curvas, pulando sobre elas, até chegar no local deserto onde ficava o antigo Hospital Nagi. Ayase reclama daquele lugar, dizendo que ele não passa de um local deserto, e o Serpo diz que aquilo aconteceu graças a ela, que no primeiro encontro deles, a nave se chocou contra o hospital e acabou demolindo ele completamente. Por fim, o Serponiano pede para Didi tirar uma placa de metal que está tampando a entrada do esconderijo secreto. Aira fica desconfiada, Ebi-san e Ayase descem lá sozinhos. Chegando lá, criaturas estranhas em formato de caracol, com algumas lanças saindo dele, começam a escanear Ayase. Ayase fica assustada, achando que aquilo foi uma traição do Serponiano, mas ele explica que aquilo é somente um dispositivo de treinamento, que eles escaneiam a informação retida nos olhos das pessoas e todas as informações das últimas 36 horas são digitalizadas e transformadas em hologramas de combate.
Logo, a Yase se depara com o alienígena que ela enfrentou, e o Serpo diz: o único jeito de derrotar eles dentro dos próximos 5 dias é lutar contra eles mesmos. Por fim, eles escaneiam as visões de Aira e do nosso amigo Didi, e deixam por último para escanear a retina de Ocaron. Assim que escaneiam, eles se deparam com uma grande quantidade de alienígenas. Todos ficam espantados e se perguntam como Ocaron conseguiu lutar contra tantos assim e ainda saiu vivo. A sessão de treinamento começa e todos eles fracassam de uma forma ridícula. Aira fica puta com todos eles, dizendo que os ataques que eles têm são inúteis, dizendo que o novo super ataque de Ayase é completamente inútil, já que ele tem uma distância muito curta e assim que ela usa, ela fica completamente sem energia. Ayase diz que ela está mentindo e que vai provar que o ataque dela funciona. Ela prepara mais uma rajada Moi Moi Tribim, mas o poder não funciona direito. Ela olha pra Didi, que está fazendo biquinho, e diz pra ele não se achar também, porque a onda Ra que ele possui também é só uma leve brisa de vento e com aquilo ele não consegue fazer porra nenhuma. Já o Molusco Chiquitita, ele fica tão focado em atingir socos que ele erra todos, já que não tem alcance. A Aira diz que eles têm que levar aquilo a sério, que já se passaram mais de um dia e meio e eles não têm tempo suficiente para brincar. Todos concordam dizendo sim senhora. A Yase localiza o telefone e o número de emergência que a vovó Seiko deixou para ela, para ligar, avisando se alguma coisa acontecer. Mas como a vovó não tem telefone, eles precisam esperar a vovó responder. Fora da casa, Ebi-san se despede de Ayase e Didi, dizendo que está preocupada com a Chiquitita e precisa voltar para casa para ver se está tudo bem com ela. Ele diz que vai trazer a casa amanhã. A Ayase olha no relógio dela e vê que é quase 10 horas da manhã, todos se preparam para dormir. A Ayase pega seu futon e se afasta deles. Ela consegue ouvir as batidas da maldição. Didi se aproxima dela, pergunta por que ela está dormindo longe e ela pergunta: você não está ouvindo esses barulhos? Didi diz que não consegue ouvir nada. Didi então começa a esfregar as mãos, diz que provavelmente tem algo que possa ajudar a Ayase a dormir, e ele utiliza seu chi, tapando o ouvido dela, impedindo que os sons da maldição cheguem até ela, para que ela possa dormir tranquila. A Ayase diz que não pode aceitar porque Didi vai ficar cansado e ela não quer que ele veja ela dormindo. Didi diz que vai levar isso como se fosse um treinamento, já que ele usaria o chi dele a noite inteira, tendo que controlá-lo. Didi então vai atrás de Ayase, continua segurando os ouvidos dela. A Ayase comenta com Didi: você é diferente, desde criança você tá sempre brincando, mas pode fazer tudo. E Didi diz pra Ayase: se eu não brincar eu não consigo falar com você direito. A Ayase acaba não ouvindo aquilo porque ela adormeceu. A cena corta pro nosso menino Ocaron, ele acaba despertando, é de madrugada, só que ele olha em volta e vê seu corpo deitado com o tubo ainda na boca. Ele se pergunta se está morto e sai procurando a Ayase. Quando finalmente ele encontra a Ayase, ele encontra Didi abraçando ela enquanto ela dorme. Olha o caso de família. O Ocaron continua observando aquela cena sem saber o que ele faz, já que ninguém tá ouvindo ele enxergando. Logo o Ebi-san chega dizendo: bom dia, gente! A Ayase e Didi acordam e eles voltam para a sessão de treinamento, não antes de ter aquele café da manhã nutritivo. Ebi-san pergunta para eles por que diabos eles estavam dormindo tanto assim, já que temos menos de 3 dias para evitar a invasão alienígena. Enquanto isso, Ocaron tenta chamar a atenção deles, mas não consegue. Eles vão lá para fora chamar a Aira para tomar café da manhã e ela está treinando socando algumas árvores. A Aira também pergunta para eles até que horas eles ficariam dormindo e dizendo que aquilo é nojento o que eles estavam fazendo, que enquanto eles estão de chamego, Ocaron está desmaiado. A Aira continua dizendo que sem Ocaron a luta vai ficar mais difícil, já que a força principal dos alienígenas estão indo em direção à Terra. Ocaron percebe que a situação está crítica e que agora não é momento dele ficar com ciúme. Ele decide entrar dentro da casa e começa a procurar a vovó Seiko e a vovó Turbo para ver se ao menos elas conseguem enxergar ele, mas logo ele se lembra que a vovó Turbo não está em casa, que ela está em um trabalho em Hokkaido. Ele visualiza o telefone começa a chamar, ele grita para Ayase atender o telefone, mas ela não escuta. Então, Ocaron toca a mão no telefone e ele começa a ser sugado para dentro. Ele vê todas as chamadas telefônicas que está acontecendo no momento, algumas conversinhas paralelas, e é sugado até o local em que a vovó Seiko está lutando contra uma espécie de robô Juggernaut gigante. E a vovó Miau diz: aquela inútil da Momo não está atendendo a caralha do telefone. A Seiko responde: deixa apenas um recado, ela provavelmente está ocupada desde que a gente perdeu o contato com ela. A vovó Seiko então começa a escutar uma voz baixa de alguém, mas não consegue identificar de primeiro momento quem é. Ela canaliza sua energia espiritual na frente dos seus olhos e enxerga o nosso amigo Ocaron. Logo ela pergunta por que o Quatro Olhos está ali, se ele morreu ou o que aconteceu com a Ayase. O Ocaron diz que é urgente e que elas precisam voltar o mais rápido possível. O monstro que a vovó Seiko estava lutando começa a lançar uma névoa negra em direção a ela, e ela, como já está sem paciência nenhuma, pega um amuleto Gaizan Daishi, utiliza suas agulhas de prego, lança elas no chão e diz: levou 3 dias para conseguir usar o poder do deus daqui, mas finalmente eu consegui.
Nesse exato momento, a barreira é ativada, o gigante que ela estava lutando começa a entrar em combustão e explode. Enquanto, é claro, ela fuma um cigarrinho do capeta e a vovó alerta o Ocaron que se ele comer as batatinhas dela, ela vai matar ele. A senhorinha dona da casa destruída agradece Seiko pela ajuda com o fantasma e o Ocaron diz que eles não têm tempo, que a Seiko tem que voltar o mais rápido possível para ajudar ela com o problema que eles estão enfrentando no momento. A gostosa da vovó Seiko diz que ela não pode voltar, porque o acordo que ela fez com o deus do templo, que para emprestar o poder dele, ela teria que passar em cada santuário do local que elas estão e agradecer. Então, infelizmente, não tem como ela ajudar no momento. A vovó Seiko diz que o Ocaron tem que se apressar, que a ligação espiritual que ele tem com o corpo dele está se rompendo, e se esse cabo espiritual se romper, ele nunca mais vai conseguir voltar ao corpo dele. A vovó Miau comemora, dizendo que se ele morrer, os poderes dela vão voltar, mas a vovó Seiko diz, não vão voltar. Se ele morrer, seus poderes vão junto com ele. Então a vovó Miau ensina o garoto a voltar para o seu corpo, utilizando as linhas telefônicas. Ele tenta saltar até elas, mas ele é repelido. A vovó Miau explica que tudo se move em espiral. As flores, o DNA e até mesmo a galáxia. Então ele vai ter que se mover em espiral também para acessar as linhas telefônicas. O idiota do Ocaron começa a rodar como se fosse um peão da casa própria e é repelido novamente. A vovó Seiko então explica para ele que o que tem no fio elétrico é um campo magnético, e se ele não se mover adequadamente, esse campo magnético vai repelir ele. Por fim, o Ocaron então decide acompanhar o fluxo do campo magnético para acessar a corrente elétrica que possui dentro do cabo telefônico para que ele possa voltar para casa. Mas o imbecil é repelido novamente. A vovó Turbo diz que dentro do cabo ele precisa acompanhar a velocidade da corrente elétrica. Ela diz que com a velocidade dela de 100 km por hora ele seria capaz de fazer isso. Mas o Ocaron fala que, bom, perto da velocidade da luz, essa velocidade é muito abaixo. A vovó Miau fica puta com ele, mas a vovó Seiko concorda com isso, que realmente é muito lenta perto da velocidade da luz, que é o que se move praticamente a corrente elétrica lá dentro. A vovó Seiko conclui, dizendo para o Quatro Olhos avisar que ela vai o mais rápido possível para deixar um recado para Ayase, que o poder das espirais se aplica a qualquer coisa, que independente do tipo de força que eles estão lutando, o poder espiritual é o poder espiritual, que é para eles lembrar de usar o poder da espiral em combate. Nosso menino Ocaron finalmente volta pelas linhas telefônicas e a cena corta para Aira e Ebi-san treinando. Mais pra frente a gente vê Didi e Ayase preparando os ataques dele, Ayase carregando um Moi Moi e Didi carregando a sua Onda Ra. Eles combinam seu poder de ataque e o resultado é agradável. Já é outro dia, de manhã cedo, Aira e Ayase estão checando os pontos vitais de Ocaron para ver se está tudo bem. Elas se despedem de Ocaron e dizem que voltam mais tarde e todos se alimentam para ficar fortinho. Então Ayase diz o seguinte, é o seguinte, seus lixos, vocês já comeram? Todos respondem sim. Já escovaram os dentes? Todos respondem sim. Por fim, Ayase pede para a líder Aira falar alguma coisa e ela enrola muito e Ayase manda ela ficar quieta. A Ayase começa a gritar bem alto dizendo, aliens do espaço, vamos arrastar suas caras no asfalto. A gente vai chutar vocês de volta para sua casa. Isso é racismo com o nosso Ebi-san, ele também é um alienígena, tá? Ebi-san sobe na casa caminhão e diz que está de saída. Pede pro Kotoko alienígena colocar o cinto e todos pedem para que ele vá devagar. Ele diz que não é uma boa ideia deixar ele bravo. Enquanto isso, nosso amigo Ocaron ainda está com dificuldade para voltar para o seu corpo, já que as linhas telefônicas estão cada vez mais difíceis de localizar e que se alguém ligasse diretamente para a casa de Ayase, ele voltaria em um segundo para lá. Que se ele não tomar cuidado, as linhas telefônicas são rápidas o suficiente e chutam ele para fora da corrente elétrica, e ele tem que alcançar o cabo novamente. Então, por enquanto, ele decide apenas seguir o cabo espiritual dele. Voltando para dentro da casa móvel, Ayase dá um dispositivo de comunicação para o Didi e avisa para ele que aquele dispositivo ele envia ondas cerebrais para eles se comunicarem por pensamento, já que devido às explosões que eles vão ouvir, ninguém vai conseguir ouvir a voz de ninguém, o que faz muito sentido por sinal. Ela explica que se ele apertar o botão uma única vez, um mapa vai aparecer, se ele apertar 2 vezes a tela muda e se apertar 3 vezes aquela tela desliga. A Ayase se lembra de uma coisa muito importante, pergunta se eles escolheram os nomes dos ataques dele e ninguém escolheu nome nenhum ainda. Ela diz que é importante porque a conjuração arcana das palavras fortalece os ataques. Eles dizem que vão pensar nisto em outro momento, enquanto a nossa amiga Aira lê um livrinho de beleza. Logo, Ebi-san avisa eles que eles chegaram no ponto de vazio espacial. Olhando para fora, um portal dimensional se abre e alguns OVNIs de baixo escalão invadem a cidade. De repente, um ataque explode a casa móvel e os alienígenas que eles enfrentaram em outros dias aparecem no meio da explosão. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever, Sonarkin, e tchau e até semana que vem com mais Dandadan.